Maria, boa noite. Salve Maria, pessoal. Tá todo mundo ouvindo? Todos vão aí, né? Certo. Só vamos dar mais uns 3 minutinhos aí para o restante das pessoas irem entrando. Enquanto isso, a gente... Boa noite, ok. Estou ouvindo. Obrigado, Pedro. Enquanto a gente vai começar rezando, então, quero saber aí, né? Aproveitar, começar nos apresentando enquanto o pessoal vai entrando e depois a gente reza para quem mais tiver entrado. O meu nome é Rafael. Eu chamo Mayra. Eu sou casado com a Mayra. Nós somos proprietários das cadeias Nossa Senhora, né? Participamos também do Manaim. Então, já tem algum tempo que... Eu estou olhando para a tela aqui, mas a câmera é aqui, né? A gente está esquecendo disso. Vou baixar um pouco. Já tem um tempo que a gente participa também do Manaim. Nós aproveitamos, né, que o Manaim nos convidou para fazer essa formação com o grupo e também já lançamos aí para todos os que nos seguem também nas cadeias, que já é algo que nos pedem há tanto tempo, né? Então, é uma grande honra para nós, né, estarmos presentes aí em mais uma formação de consagrados. Esse é o apostolado que Deus nos confiou, que enche o nosso coração de amor, né? Obrigado por esse voto de confiança que vocês nos deram. Não sei quem vai se consagrar, quem vai renovar, como que vocês estão, mas, independente, né, se você vai renovar ou se consagrar, já rezo para que Deus te dê a graça da perseverança, né? Porque se consagrar é tão difícil, né? A gente vai entender o porquê, né? Porque o demônio tem tanto ódio dessa devoção mariana, dessa maior da devoção, como nos ensina São Pio X. E aí nós vamos, então, andar juntos nesse caminho aí, pedindo Deus a graça da perseverança. Acho que não. Não. Só passar as datas, cadê? Tá. Então, assim, pessoal, o início dessa ideia dessa consagração, então, são para... Então, esse convite foi para todos, né? Porque a consagração não necessariamente precisa estar conosco no dia da consagração. Lá no final, nós vamos entender quais são os passos finais ali para o dia da consagração mesmo, e aí, né, nós vamos adiantar, não. Só que o que nós vamos fazer no dia da consagração, que vai ser no sábado, no dia 2 de maio, no dia 2 de maio, é porque assim, ó, uma vez eu ouvi que é o dia, que o dia mais doido do ano é o dia 2 de maio, né, para quem me vê. Aí, a consagração das pessoas aí vai ser no dia 2 de maio. Desculpa. Mas então, aí a intenção da formação online, porque dá para as pessoas participarem do Brasil inteiro, inclusive a minha amiga Babita Reis está participando lá dos Estados Unidos. A gente tem os Estados Unidos aí participando conosco. Então, aí cada um no dia da consagração vai à sua paróquia, né? Porque aí cada um pode fazer a sua forma, a forma certa, mas assim, né? Onde você está, onde você mora, mas também para quem é de Belo Horizonte, o Manaim vai fazer, vai ter um dia certinho, né? O dia 2 de maio, o horário da Santa Missa, e aí quem for de Belo Horizonte vai se reunir para se consagrar junto. Isso. Mas aí isso a gente explica mais para frente, o endereço, o horário, tudo certinho. Isso aí. Já estamos olhando, né, com o padre para poder celebrar para nós aí essa missa no dia 2 de maio, tá? Então vamos iniciar aí. Teve algumas pessoas que ficaram com dúvida de qual livro nós vamos usar. Esse livro aqui, deixa eu aproximar aqui, que é o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem. Esse livro é de São Luís Maria Grignion de Montfort. Ele fez esse livro, né, ele escreveu esse livro. A forma da consagração, o método que nós vamos usar para se consagrar é o método de São Luís, que está nesse livro. Então, aqui tem tudo. Tem
tudo que você encontrar sobre Nossa Senhora, esse livro vai estar muito mais profundo. Esse livro aqui é completo, ele tem que ser um livro de cabeceira do consagrado. E os exercícios espirituais também estão no final dele. E depois a gente vai explicar essa questão dos exercícios. Então, quem não tem, faça o esforço de comprar. A gente vende, mas se você quiser comprar... né, em outro lugar, aí fica a seu critério, e tem outras editoras também. Então, não é só com essa capinha, não. Você pode encontrar com outras capas. Ó, a Regina falou que não está nos vendo. Tem alguém nos vendo aí ou não tem ninguém vendo? Eles estavam mostrando a capa do... Tá vendo, né? Ô, Reis, eu acho que... Ótima qualidade, Rafa. né? A qualidade deu um trabalho, tá? Ótima qualidade, deu um trabalho, nós conseguimos. Só que não se apeguem à capa do livro, tá? Então, o tratado tem diversos, tem outros ali. A gente tem alguns tratados aqui em casa, não se apeguem à capa. São editoras diferentes, mas assim, às vezes você tem um tratado igual ao meu, assim, que é mais antigo, ou de alguma outra editora, igual a Bárbara, né, que está lá nos Estados Unidos, às vezes tem lá de uma editora muito diferente da nossa, que não se apeguem à capa do livro, ok? É só o livro mesmo. A capa vai ser de acordo com a edição. Vamos iniciar, então, o nosso encontro, né? Pelo sinal da Santa Cruz, livrar-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Santo anjo do Senhor, luz a luz e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizemos, por Cristo, Senhor nosso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, não sei quem já leu, quem não leu aí capítulo 1 e 2, hoje nós vamos passar esses capítulos, né? Nós vamos passar aí o capítulo 1 e 2 do tratado, tá? Mas antes, né, de nós começarmos o capítulo 1 e 2, vamos falar aqui um pouco de São Luís, né? Quem foi São Luís, o que São Luís trouxe para a gente. Então, São Luís, ele é francês, né? Inclusive, ele é um padre que está sob... Qual que é o santo do São Vicente Ferrer? Um padre que está sobre um santo que está sob uma profecia de São Vicente Ferrer, né? Não sei se todos sabem, mas São Vicente Ferrer, ele viu uma igreja lá na França destruída, assim, né? Assim, em frangalhos, tanto espiritualmente quanto fisicamente, e aí ele fez uma profecia de que viria um homem, e esse homem seria um grande homem, um grande sacerdote, e ele reergueria essa igreja na França, né? E aí, mediante isso, em um certo momento, em dado momento, São Luís vem pregando, e muitos anos depois, São Luís pregando lá, e ele fala, né? E essa pessoa, esse padre, né? Não foi um santo, foi um padre. E esse padre que São Vicente Ferrer fala que veio para poder reerguer, né, a igreja na França, sou eu, né? Então, muitos anos antes, foi o São Vicente Ferrer, ele fez aí essa profecia sobre São Luís, né? Que seria esse homem. São Luís, uma criança muito inteligente, muito dada ao estudo, desde pequeno. Muitos estudiosos aí da vida dele o declaram como um colérico, como um bom colérico, e apesar disso, né, como os temperamentos não podem ser defeitos, não pode ser desculpa para os nossos defeitos, né? Ele é um homem muito humilde, né? Sobretudo, uma humildade ferrenha. Ele nasceu no ano de 1673, né? E aí, em 1712, ele começa a escrever um manuscrito, né? Esse manuscrito que é o Tratado da Verdadeira Devoção. Mas de onde que ele tira esse manuscrito, né? Na verdade, foi inspirado por Nossa Senhora. Porém, quando ele entrou no convento,
ele foi muito, São Vicente, ele foi muito, São Vicente não, São Luís, ele foi muito perseguido a vida inteira, assim. Desde quando ele entrou no seminário, ele já era bem perseguido. Então, ele era tão perseguido ao ponto de que ele tentava até mesmo conversar com o padre confessor dele, e o padre confessor dele evitava ele, né? Então, ele era muito perseguido pelos colegas, pelos amigos, assim como os santos são, né? A gente vê tantos santos aí que foram perseguidos, né? E que ainda são, né, pessoas que a gente sabe que são perseguidos aí, que vivem mesmo uma vida mais justa, né? E acabam sendo perseguidos aí de todas as formas por aqueles que querem, enfim, aparecer junto à igreja, né? E aí, como ele ficou muito tempo sendo rejeitado dentro do monastério que ele estava ali, do seminário, ele foi colocado para ser bibliotecário, né? E lá na biblioteca ele começou a ler diversos livros, e ele achou, olha só, ele achou um livro de Boldon, né? Esse livro que ele lia já falava sobre ser escravo de Nossa Senhora. E aí, quando ele leu esse livro, ali ele já se consagrou a Nossa Senhora, porque esse livro de Boldon já falava sobre a consagração. Então, olha como é antigo, né? E aí, inclusive, porque às vezes a gente acha, né, que quem começou com a consagração foi São Luís, mas na verdade não foi, né? São Luís, ele fez um tratado da verdadeira devoção. Igual tem o Tratado da Castidade, né? Tem vários escritores da castidade que tem um tratado. Se fosse hoje em dia, com o marketing digital, ia ser o guia definitivo, né? Que hoje está na moda, né? Guia definitivo disso, guia definitivo daquilo. Então, o tratado seria o guia definitivo da consagração à Nossa Senhora. Mas é um escrito que já existia há muitos anos. São Ildefonso, lá no ano de 667, ele já falava que ele era o escravo de Nossa Senhora. Então, olha só, um ano de 1700, que era o ano de nascimento ali de São Luís, mas 1.100 anos antes já se tratava sobre ser escravos de Jesus pelas mãos de Maria, sobre ser escravos de Nossa Senhora. Então não é algo nem que São Luís inventou, foi um estralo que teve na cabeça dele, foi ele que começou com esse movimento, não. Isso já existia há muitos séculos, milênios já, antes do próprio São Luís, né? Há mais de um milênio antes do próprio São Luís nascer, já existia a consagração, a total escravidão à Nossa Senhora. Então, quando ele leu esse livro, ali ele fez a sua consagração, só que ele via que ele queria um pouco mais, né? Algo além do que estava escrito ali. E aí ele começa a escrever, então, um tratado no ano de 1712. E aí, aqui no tratado, a gente tem toda a doutrina mariana, né? Acessível a todos, né? De uma forma muito simples. E aí, se você, só para a gente adiantar e começar a mexer um pouco no tratado, quem tiver o seu aí pode olhar, sempre no tratado vão ter alguns números, né, antes do... Deixa eu tentar mostrar aqui. Vão ter alguns números aí antes do escrito, né? Vai acabar desfocando. Como se for, a gente chama do parágrafo. Isso, a gente chama esses números aí na frente de parágrafo, né? Apesar de não ser necessariamente um parágrafo, porque vai ter alguns números desse aqui que vão ter 2, 3, 4, 5 parágrafos, né? Conforme manda aí a literatura, né? Enfim, mas no parágrafo 111, 112 e 113, ele vai falar basicamente ali sobre o motivo, né? O motivo que ele escreveu. E aí, no 113, ele também nos coloca debaixo de uma profecia, assim como ele esteve, ele nos coloca debaixo de uma profecia. E aí, no 113, ele escreve assim, ó: sinto-me mais do que nunca animado a crer e esperar em tudo aquilo que trago profundamente gravado no coração. E já há muitos anos eu peço a Deus que mais cedo ou mais tarde, e aí o mais tarde, creio eu que somos nós agora, e mais cedo ou mais tarde, a Santíssima Virgem terá um número nunca igualado de filhos, servos e escravos de amor. E aí, eu acredito que isso que ele escreve aqui no 113 são os nossos tempos, né? É o que nós vivemos hoje. Porque quantos escravos nós vemos, né? Quantos escravos nós vemos aí, quantos consagrados nós temos vistos aí, são milhares e milhares, milhões de consagrados aí espalhados pelo mundo que nós vemos, quantos grupos, igual tem o nosso aqui, quantos movimentos para formar mais consagrados, mais consagrados, mais consagrados. Não existe uma formação melhor ou pior, existe a formação que Nossa Senhora sonhou para você, né? E é aqui que ela te quis para te ajudar a formar. E aí nós estamos também debaixo dessa profecia de São Luís, né? Que nós somos aí esses consagrados ao qual ele via tanto tempo. E aí, lá no parágrafo 114, o meu livro tem até um desenho, mas lá no parágrafo 114, ele vai falar assim: ó: prevejo muitos animais
frementes virão em fúria para rasgar com dentes diabólicos esse pequeno escrito. Porque não era um livro, né? Era um manuscrito mesmo de São Luís. Ou, pelo menos, isso aqui mostra como é um profeta, né? Aqui, ó. Ou, pelo menos, procurarão envolver esse livro em trevas no silêncio de uma arca. E aí São Luís morre, ele escreve o manuscrito dele e tal, ele morre super novo, 40 e poucos anos, 42, 43, 44, sei lá, muito novo. E só em 1718 o tratado é achado. Mas, olha só, como é que Deus ele nos faz tirar algo bom, mesmo de uma desgraça, né? Mesmo de algo ruim. Desculpa, só em 1842 o tratado foi achado, 130 anos depois da morte dele, isso, ele morreu em 1716, e aí em 1842 o tratado é achado, e aí como ele disse aqui, né, ou pelo menos procurarão envolvê-lo no silêncio de uma arca, ele é achado no fundo de um baú, né, no fundo de um baú, mas olha como é importante e como são os desígnios de Deus, né, o que aconteceu, o que tinha acabado em 1842? É a Revolução Francesa. E o que a Revolução Francesa fez? Você teve aula de história, então talvez você tenha que arrancar isso da sua cabeça, né? Porque, na verdade, a Revolução Francesa foi para poder acabar, para poder perseguir, para poder destruir tudo que era de católico na França, a filha primeira da igreja, né? Então, na verdade, mesmo a Revolução Francesa foi para isso, né? O fim último da Revolução Francesa era destruir o catolicismo na França. Ainda bem que não conseguiram destruir completamente, né? E aí, no meio da Revolução Francesa, o que acontecia? Eles pegavam todos os livros, mataram centenas de padres, freiras, católicos, enfim, milhares lá, nem sei o número, mas muitos, e eles queimaram muitos livros católicos, muitos acertos. Imagina se esse manuscrito tivesse sido publicado antes, né? Então, talvez o governo francês ali, revolucionário conseguiria, claramente conseguiria ali pegar todas as unidades, porque não é igual hoje em dia, que você escreve igual um e-book e já está na internet, todo mundo tem. Então, você imprime ali, imprime 10, e nem era impresso, nem sei como que era na época, né? Mas nem era impresso igual é hoje também. Então, não se faziam tiragem de milhares de livros. Então, eu falei, sei lá, faz 50 livros. E era difícil. Primeiro, esse livro não ia chegar para a gente, para os réus mortais que estão ali, ia chegar primeiro para os religiosos, depois ia para as igrejas, depois chegariam... Então, assim, talvez a Revolução Francesa conseguiria acabar com esse livro, né? Então, olha como foi bom ele ter ficado escondido 130 anos dentro de uma arca, né? Apesar disso. E aí, tem o nome Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, na verdade, é um nome que foi dado quando foram fazer o livro, né? Mas, na verdade, eu não sei se esse também tem, o nome aqui embaixo, na página primeira. Mas, na verdade, pelo menos a minha versão tem, logo abaixo do título Tratado da Verdadeira Devoção, tem escrito assim, ó, preparação ao reino de Jesus Cristo. Porque tem algum momento, então na minha, né, tem algum momento, a minha versão, essa versão da capa azul aqui, essa versão aqui, ela é traduzida direto do francês, eu descobri hoje. Aí ela é uma versão mais fidedigna ao livro mesmo. E aí tem algum momento do tratado, tem um parágrafo que São Luís trata desse manuscrito como a preparação preparação ao reino de Jesus Cristo. Então, por isso que se acredita, né, que o título que São Luís colocaria para esse livro não seria tratado, mas sim preparação ao reino de Jesus Cristo. Porém, o livro ele foi, né, impresso e tudo mais com esse nome de Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, né? O que nós temos que... Acho que agora a Mária pode falar um pouco aí sobre o que é a consagração, senão só eu vou falar nessa primeira parte aqui. Vamos começar explicando o que é... Começar não, porque eu já dei uma introduzida, né? Mas vamos já falar diretamente agora da consagração. O que é a consagração? No tratado, a gente vai aprender que a consagração ela é a perfeita renovação do nosso batismo, né? Abrindo um parêntese aí, quando nós fomos gerados no ventre da nossa mãe, né, nós recebemos, foi impresso na nossa alma o pecado original. Então, todo mundo, toda a humanidade nasce com o pecado original, né? Então, quando nós nascemos, nós não somos filhos de Deus, né? E por mais que isso possa parecer meio chocante para algumas pessoas, isso é o que a nossa igreja ensina. Nós não somos filhos de Deus enquanto nós não formos batizados.
Então, antes do nosso batismo, nós somos escravos do demônio. É exatamente isso por causa do pecado. Desde a de Adão e Eva, que isso veio e recaiu sobre a humanidade, e vai ser assim até o fim dos tempos, né? Então, antes do batismo, nós somos escravos do demônio. E a partir do nosso batismo, nós nos tornamos filhos de Deus, né? Nós recebemos o Espírito Santo, somos consagrados a Nossa Senhora, né? E fazemos parte agora, somos membros do corpo místico de Cristo, que é a igreja. Então, durante o nosso batismo ali, nós somos consagrados a Nossa Senhora, né? Nós recebemos ali o batismo através dos nossos pais e dos nossos padrinhos. Então, através da boca deles, nós somos batizados. Eles renunciam o Satanás, toda a culpa, toda a obra, o mundo, o pecado. Eles fazem isso por nós, porque nós somos bebezinhos, né? Então, tem alguém fazendo isso por nós. E através da consagração, nós vamos fazer de forma perfeita, por quê? Vamos fazer de forma voluntária, nós mesmos vamos fazer, por vontade própria. E ela é perfeita, por quê? Porque é através de Nossa Senhora. Usando um método que vai nos santificar, né? Que vai nos ajudar no nosso processo daqui para frente. A nossa vida, ela vai ter um marco, e vocês vão ver isso no decorrer da vida de vocês. O antes da consagração e o depois da consagração. Por causa dessa perfeita renovação do batismo. Isso a gente vai entendendo ao longo do tratado. Então, São Luís deixa isso claro, que a consagração é a perfeita renovação dos votos do batismo. E aí, já tirando uma dúvida, né, desmistificando aí uma bobajada que inventaram, quando nós fomos batizados, nós tivemos os nossos padrinhos, beleza? Só que agora, na consagração, pelo método de São Luís, não existe padrinho e madrinha de consagração. Pelo método de São Luís, não existe. E a gente fala isso porque sempre quando a gente abre caixinha de perguntas, sempre no nosso WhatsApp, até mesmo no suporte, tem gente que nos chama e fala, eu chamei fulano e ciclano para ser meus padrinhos de consagração. Só que agora eu descobri que não existe, gente, não existe. São Luís não fala isso em momento nenhum. Então, essa consagração é diferente de quando a gente foi batizado. Não existe padrinho e madrinha de consagração pelo método de São Luís, tá bom? E aí, a consagração, ela é a entrega total, a nossa entrega total de tudo que temos, tudo. Todos os nossos bens espirituais, os nossos bens materiais, as nossas boas obras, os nossos méritos, as nossas virtudes, a nossa família, o nosso trabalho, tudo nosso passa a ser dela. Nós, por livre e espontânea vontade, nós entregamos, consagramos a Nossa Senhora. Nada mais nos pertence. E a gente vai entender a importância disso também. Acho que ainda hoje, no capítulo 2, se eu não me engano, a gente vai falar da importância disso, né? Da gente entregar tudo a Nossa Senhora. E tudo isso nós fazemos por amor, tá bom, gente? E aí, vamos passar para quem pode se consagrar. Que aí tem uns critérios, né? Não são muitos, não, mas são importantes. Quem pode se consagrar? Primeiro, aquele que quer abandonar o pecado mortal. Aquele que está decidido sair, abandonar o pecado mortal. Porque não pode se consagrar em estado de pecado mortal. Você pode até se confessar, né? Antes da consagração é necessário, você se confessa, é perdoado. Mas você sabe que você vai continuar naquela vida de pecado mortal. Um exemplo. Você é amigável, né? Você está num casamento de segunda união, né? Você já casou uma vez, ou o seu companheiro já casou na igreja uma vez, e não houve processo de nulidade. Então, vocês só são namorados que moram juntos, né? Então, vocês não são casados. Vocês vivem em pecado mortal. Então, a pessoa nessa situação, é um exemplo, tá? Não pode se consagrar, porque se ela decidiu abandonar a pessoa, cada um viver na sua casa, viverem em castidade, aí tudo bem. Procurarem processo de nulidade, regularizar a situação, aí ok. Mas eu vou confessar antes, vou me consagrar, mas eu vou voltar para casa e vou continuar vivendo como uma casada, ter uma relação sexual fora do casamento, que é um pecado mortal. Então, se eu já sei que eu vou continuar na situação de pecado, eu não posso me consagrar. Então, o primeiro critério é, eu preciso abandonar o pecado mortal. Né? E os pecados veniais são a nossa luta diária, mas os pecados mortais, aí você faz um exame de consciência da sua vida, e se você consegue, está decidido a abandoná-los, né? E você tem que ser batizado,
e tem que ter feito a primeira Eucaristia, porque lá, no último momento, né, no dia da consagração, você precisa comungar. Né? Então, isso é um dos critérios, uma das etapas da consagração, que são o mistério, que a gente comunga Jesus Eucarístico na intenção da consagração. Então, quem não fez a primeira Eucaristia, também não pode se consagrar. E, automaticamente, quem não foi batizado, né? E aí o Rafa vai ler para a gente o parágrafo 168. Quem deve se consagrar, né, na verdade? Então, já começando aqui, também a parte... A gente ainda não começou o capítulo 1 e 2, não, viu, gente? A gente não está nem na introdução, a gente vai dar uma acelerada aqui agora, mas São Luís nos fala, né, quem deve se consagrar. Portanto, todo aquele que, sem temor de ilusão, quiser avançar no caminho da perfeição, ou seja, no caminho da santidade, e encontrar com segurança e perfeitamente Jesus Cristo, abrace de coração essa devoção à Santíssima Virgem. Então, eu sei que pode parecer um pouco complexo a leitura do tratado, dada a época que ele foi escrito, mas, né, lá na frente a gente vai falar, né, que Maria se comunica com a alma, enfim. E aí, o que isso quer dizer? Significa que na primeira vez que você lê o tratado, ele vai ficar confuso, mas na segunda vez, quando você for renovar, você vai começar a entender tudo de uma forma muito diferente. Até hoje, né, a Mayra, até hoje, assim, a gente conversa, quando a gente lê o tratado, para as formações, tudo, a gente vê coisas que, assim, como que passou despercebido? E olha que a gente está aí, não sei, há, sei lá, 7, 8 anos dando formação de consagração, e todas as vezes que a gente estuda, a gente vê uma coisa nova que passou despercebida, porque a Nossa Senhora, ela vai abrir as chaves da nossa mente mesmo, né? Então, para quem quer a consagração, é para aquele que quer ser santo, né? E por que, eu não quero ser santo? Então, você não deveria nem ser católico, porque o católico ele tem que querer ser santo, né? Não é para quem é santo a consagração, é para quem quer ser santo. Na verdade, ele é só um manual que nos ajuda a viver de uma forma mais fácil, porque é mais fácil, afinal de contas, fala que Nossa Senhora é o caminho mais fácil, curto, seguro e rápido a chegar ao nosso Senhor Jesus Cristo. Então é mais fácil por esse motivo, que não quer dizer que você não vai ter sofrimento. E por que se consagrar? Só contar 2 historiazinhas aqui rapidinho, eu sei que está adiantado, mas é muito bom essas histórias, né? Tinha uma mulher que ela era amaziada, já tinha um filho, já tinha muitos anos de amaziada, ela já tinha um filho, e ela começou, né, a se converter ao catolicismo, e ela já era, assim, meio católica e tal, mas não vivia, né, o que a igreja pedia de fato. E aí ela começou a querer viver de fato o que a igreja católica pede, e ela resolveu acabar, né, com esse cara que ela morava junto já há muitos anos, o filho dela já era maior e tudo mais. E aí, na missa, ela sentiu que estava errado, isso e tudo, e ela quis parar. A Maria está me chutando. Ela quis parar com ele e separou dele. E um dia ela estava na missa e ela ouviu falar sobre o Tratado da Verdadeira Devoção. Nisso ela começou a estudar. E à medida com que ela ia estudando, ela ia nas formações, ela entendia que era algo muito acima da onde ela estava na vida espiritual. Entendeu? Talvez pela forma como as pessoas que estavam dando a formação explicavam, não sei, porque tem isso, né? Às vezes, se a gente já foi no local, olha só, a gente vem de cadeia, a gente vive disso, né? Esse é o que não paga as nossas contas. Porém, a gente já foi no local, vender cadeia, que a pessoa que estava dando informação falou que é obrigatório o uso da cadeia, que é obrigatório ter um padrinho. Essas coisas que a Mayra vai falando aqui é porque a gente vai ouvindo nas turmas de consagração por aí. Sendo que, na verdade, o obrigatório mesmo é você ler o tratado, querer viver o que São Luís nos propõe, fazer os exercícios e se consagrar, né? E as pessoas dificultam demais as coisas. E aí ela largou desse cara e começou a fazer os estudos. Em um certo momento, ela não queria, ela ficou na dúvida se ela ia se consagrar ou não, mas ela continuou indo nas formações. Esse ex-companheiro dela, né, foi num centro de macumba, foi falar com a mãe de santo lá, pedindo para trazê-la de volta. E aí ela falou que traria de volta sei lá, em 3 dias, não sei quanto tempo, quando descobriu que ela era católica, pediu 1 mês, né? Porque o católico tem comunhão, tem confissão, tem os sacramentos, enfim. E aí, como isso nos protege, ela pediu 1 mês. No final de 1 mês, né, a mulher não voltou para ele, ele foi de novo lá no centro de macumba, e ele foi brigar com a mãe de santo, né? Falou, não, eu quero meu dinheiro de volta, ela não voltou, já tem mais de 1 mês e tudo. Ela falou assim, não, eu não posso, porque essa mulher que você impediu está preso à mãe de Deus. Está acorrentada, ela tem uma cadeia que acorrenta a mãe de Deus. Então, olha só, ela nem tinha se consagrado, ela ainda estava estudando, e olha como é levado a sério
a consagração. E talvez, aí fica uma coisa, né? Talvez você vê algumas pessoas fazendo a formação meio pelos cocos, inclusive a minha foi feita meio pelos cocos quando eu fiz também, quando eu me consagrei. Talvez você fique vendo, não julgue, sabe? Se preocupe com a sua formação, com o que você está vivendo, porque talvez a pessoa não leve tão a sério. Só que o mundo espiritual leva tudo muito a sério, né? Tem a própria história nós já vimos outra história, né? De Santo Antônio de Santana Galvão, Frei Galvão, né, aqui de São Paulo. Teve um homem lá que ele fez uma promessa, se ele conseguisse uma graça, ele ia dar 10 galinhas a Frei Galvão. E aí ele conseguiu, né, essa graça que ele queria, e ele foi levar essas 10 galinhas para o Frei Galvão. Nisso, num certo momento lá, na gaiola, bicicleta, não sei como é que era, a gaiola abriu, as galinhas fugiram, e ele correu, conseguiu pegar 9 galinhas, e uma ele não conseguia pegar de jeito nenhum. E aí, uma hora, muito trabalho, ele conseguiu pegar e falou, que galinha do demônio, e jogou para dentro, assim, da gaiola e levou. Quando chegou lá em Frei Galvão, o Frei Galvão foi pegando as galinhas e guardando no galinheiro, jogando no galinheiro, e a última ele falou, essa aqui você pode levar, que ela é do demônio, ela não é minha, não. Então, para você ver que o mundo espiritual não se brinca, né? Então, talvez a pessoa que está se consagrando pode até não ter a real noção, e eu te falo com plena convicção que essa pessoa não tem, que você não tem a real noção do que é a consagração. Eu acho que nós nunca vamos ter em vida a real noção do que é aquilo que é a consagração. Não importa se você está se consagrando, se você está renovando, ou se você está dando curso. A gente nunca vai ter em vida da real noção do que é, do quão grande espiritual é a consagração, né? Um outro ponto também sobre isso é tudo casos recentes, né? O Hélio Maria, que é um pregador que veio no congresso mariano aqui no Maranhão, contou essas histórias aí. Ele falou também de um caso de uma mulher que ela se consagrou a Nossa Senhora, só que depois ela saiu da igreja, foi para o mundo, começou a visitar a centro de macumba, e um dia foi fazer ali, então, a consagração ao demônio. Nisso que foi fazer a consagração ao demônio, eram 3 amigas. A primeira conseguiu fazer, a segunda conseguiu fazer. E lá no centro de macumba, quando foi fazer a consagração dessa menina que era consagrada ao demônio, ao demônio, essa menina era consagrada a Nossa Senhora, ela saiu, aí quando foi fazer a consagração dessa mulher ao demônio, o pai de santo deu um grito lá, o demônio deu um grito no pai de santo, começou a gritar e falou, tira ela daqui, porque ela já é da mulher. Então, né, então você vê aí como é sério o mundo espiritual e como é séria a consagração. E por mais que possa estar difícil ler o tratado, porque é difícil, é complexo, mas o próprio São Luís coloca no próprio tratado que vai ser difícil ler o tratado, que vai ser difícil mesmo. Ele fala que, nessa parte que ele fala dos baús ali, no 114, ali não sei se é no 13, no 12, no 11, ali nas imediações, ele fala que o demônio vai atacar aquele que escreve, aquele que é consagrado e aquele que lê para se consagrar. Então, assim, vai ser difícil, vai dar sono, vai ter dificuldade de entendimento, você vai desanimar no meio, vai achar que é muito para você, ou vai achar, em certo momento, que o tratado é repetitivo, porque tem algumas partes que começam a repetir. Porém, persista. Tenha persistência. Porque Nossa Senhora te quer no meio dos escravos dela. Tá? Uma coisa também que vem muito para a gente é a questão da... Não sou digno, né? Eu não sou digno de ser consagrado, eu não sou digno de ser consagrado. Isso vai ser rapidinho que eu vou explicar, porque é algo que sempre acontece também. A consagração não é para quem... Não se trata de dignidade, né? Se trata de necessidade. Como o Rafael mesmo mencionou, o tratado é um manual para a santidade, é um manual para a gente ser salvo, porque é através da Virgem Maria que nós seremos salvos, vamos ver isso no tratado. Então, já renuncie isso do seu coração, eu sou muito pecador, eu tive um passado muito sujo, o meu presente é muito sujo, não se apegue a isso, porque a vida de todo mundo é suja. A gente vai ver que nós somos só pecado e mais nada, a gente só merece o inferno, e não é só você, somos nós. Somos todos nós. Então, consagração não é para os santos, para os virtuosos, para quem é digno, né? Para quem já está ali pelo menos já adentrou o castelo ali na segunda, na terceira morada. Não, meu querido. É para quem está na lama. É para quem está no fundo do poço, olhando e falando assim, me socorre, me tira daqui. Me tira daqui, porque senão já era para mim, já deu. Entendeu? Então, se coloque na sua posição de nada, porque é o que nós somos, se coloque na posição de uma pessoa pecadora, de que você precisa, né, de Nossa Senhora para ser melhor, para abandonar a vida velha.
Então, é por necessidade. Se alguém vier fazer qualquer bochiche lá, mas você se consagrar, já lança um São Bento, a cruz sagrada seja minha luz, taca água benta na pessoa e não escuta ela. Tá? Porque se você está aqui é porque Nossa Senhora já te chamou. E vamos começar. Inclusive, o capítulo 1, vamos deixar, porque existe uma coisa que podemos ler aqui no meio. Inclusive, isso que a Mayra falou, o capítulo 1 fala sobre isso, né? O capítulo 1, se você quiser abrir o seu tratado, lá no parágrafo 14, logo acima dele vai ter o título, né, do primeiro capítulo. O título que está aqui é a dignidade da verdadeira devoção, né? Necessidade. É a necessidade, porque não é para quem é digno, é para quem tem necessidade, entendeu? São Luís já começa o livro assim, a necessidade da verdadeira devoção a Maria. Então ele começa falando sobre a necessidade, é para aqueles que necessitam da ajuda de Nossa Senhora, tá? E aí a gente vai ler lendo alguns trechos principais com vocês, porque não vai dar para ler tudo, né? Porque o nosso tempo é curto, mas alguns parágrafos principais a gente vai ler com vocês para a gente discutir. Então, logo no capítulo 1, no começo, São Luís fala que Deus não precisa de Nossa Senhora e de ninguém para fazer as suas vontades, para realizar os seus milagres. E ele diz que Nossa Senhora é menos que um átomo quando comparado a Deus. Né? Porque Deus é Deus, né? Mas ele quis começar e terminar as suas maiores obras por meio dela, né? E Deus, por ser imutável, ele não mudará essa conduta, será assim pelos séculos dos séculos, né? Então, como que ele começou a sua maior obra? Protegendo Nossa Senhora desde a sua concepção, protegendo ela do pecado original, né? Nossa Senhora, só um parêntese aqui, tem dois tipos de salvação, né? A salvação pós-queda, que é a salvação da humanidade, quando veio Jesus, viveu sua paixão e nos salvou, e tem a salvação antes da queda, que ela é somente da Virgem Maria, porque Nossa Senhora não sofreu queda, Nossa Senhora ela não passou pelo pecado original, né? Ali na concepção, ali no ventre de Santa Ana, Deus já protegeu Nossa Senhora, não deixou ela ser tocada por esse pecado. Então, ela já recebeu a sua salvação ali. Ela já foi escolhida, ela já foi a pura, a imaculada desde o ventre de Santa Ana. Então, por isso que Deus ali já começa a sua obra, através de Nossa Senhora. E aí veio Jesus, veio a encarnação do Verbo, e toda a vida de Jesus, ele sempre esteve com Nossa Senhora. E aí, por que é importante a gente entender isso? No tratado vai começar citando uma parte de Santo Agostinho falando que a salvação do mundo, né? A salvação do mundo, ela veio... Cadê onde está? Aqui, ó. Santo Agostinho, não sendo o mundo indigno de receber o Filho de Deus diretamente, porque Jesus poderia vir de qualquer forma, né? Ele poderia vir, igual Santa Elias subiu, ele poderia descer, né? Numa carruagem de fogo e tudo mais, de forma pirotécnica, que ninguém imaginava na época, não, mas ele quis vir a partir de Nossa Senhora. O mundo sendo indigno de receber o Filho de Deus diretamente, diretamente das mãos do Pai, ele o deu a Maria, deu Jesus a Nossa Senhora, para que o mundo receba, então, por ela, né? E foi por meio da encarnação do Verbo que o Filho de Deus se fez homem para a nossa salvação. E foi Maria que sustentou, nutriu, amamentou, criou e sacrificou a ele por nós, né? E aí no 18 vai falar, no parágrafo 18 vai dizer que que Jesus deu mais glória a Deus Pai, se submetendo 30 anos escondido na sua vida a Nossa Senhora, se submetendo a Nossa Senhora, do que ele deu nos 3 anos de sua vida pública, ou que ele tivesse feito milagres assim, convertido todo mundo com um estalar de dedos, entendeu? Então, a maior forma de dar glória a Deus, a maior forma que Jesus deu glória a Deus, foi submetendo a Nossa Senhora. E por que nós temos que escolher ser escravos de Maria? Porque Jesus assim quis, e assim ele fez. E se nós somos, como de São Paulo, né, sedes como eu, imitadores de Cristo, então, se nós queremos ser imitador de Jesus Cristo foi aquele que foi escravo de Nossa Senhora, porque a Maria está grávida, tem um filho na barriga. O meu filho é totalmente dependente dela. O Paulo é 99. Hoje ela saiu, ficou a tarde inteira fora, né, foi no médico com a Isabel. Paulo ficou comigo aí a tarde inteira, o menino parecia que estava doente, murchou, porque ficou sem a mãe. Entendeu? Não é totalmente dependente, mas olha como já ainda depende emocional, né? Já tem 3 anos, quase 4.
Então, Jesus, ele quis ser dependente de Nossa Senhora. Ele foi escravo de uma certa forma, e assim São Luís vai nos dizer que ele foi escravo também de Nossa Senhora. E vai dizer que também, olha só, como Deus quer tanto se servir de Nossa Senhora, que ele nos mostra por quê. A gente é meio burro, né? A humanidade como um todo, né? À toa que tem tantas igrejas protestantes aí que faz a Bíblia do jeito que quer. Mas olha como que Deus quis tanto servir de Nossa Senhora e ainda quer se servir de Nossa Senhora para todas as coisas. Jesus, ele começou todos os seus milagres, os primeiros milagres, né? Ele começou através de Nossa Senhora. Então, existem duas ordens. A ordem natural, que é essa que nós estamos aqui, e a ordem da graça. O primeiro milagre da ordem natural, qual foi? Transformar água em vinho, né? E como foi que se deu esse milagre? Como que começou? Começou com o pedido de Nossa Senhora. Sim ou não? Então, o primeiro milagre da ordem natural se deu a partir de Nossa Senhora. Deus quis começar, ele quis mostrar isso para nós. Olha, o primeiro milagre que está registrado na Bíblia, que ele quis escrever, porque o povo fala, onde está escrito que precisa de Nossa Senhora, gente, é só vocês lerem com um pouco de boa vontade, entendeu? A Bíblia, falar que esse povo aí que fala bucho demais. Mas é isso. Então, o primeiro da ordem natural foi feito a partir de Nossa Senhora, pois ela pediu que Jesus o fizesse. E isso mostra também que quem faz o milagre não é Nossa Senhora. Quem faz o milagre é Jesus. É Deus que faz o milagre. Só que faz como ela pediu. E o primeiro milagre na ordem da graça também foi feito a partir de Nossa Senhora. Né? Que foi o quê? São João Batista no ventre recebendo o Espírito Santo. Já nasceu um menino cheio do Espírito Santo. E quem que enviou o Espírito Santo? Foi Nossa Senhora. Foi Deus a partir da intercessão de Nossa Senhora, pois ela ali estava. Então, Deus nos mostra ali que ele quer se servir, eu vou tirar a caneta, que eu fico só na canela, que ele quer se servir de Nossa Senhora para todos os milagres também. Então, aquela graça, e aí você não vem aqui de interesseiro, não, porque lá na frente nós vamos falar dos falsos devotos, né? Mas aquela graça que você quer, aquele milagre, a sua conversão, a busca da santidade, a sua salvação, está nas mãos de Nossa Senhora também. Entendeu? Porque Deus nos mostra isso na Bíblia. O primeiro milagre na ordem da graça e na ordem natural veio a partir da intercessão dela. No capítulo 20, então, No parágrafo 20. Perdão, não é capítulo 1. No parágrafo 20, fala o seguinte. Pode ir, aqui. Peraí, só um minutinho. Obrigado. Você já foi? Não. Tá. No capítulo 20 fala assim: quanto mais uma alma, o Espírito Santo encontra Maria, sua querida e inseparável esposa, mais operante e poderoso se torna para produzir Jesus Cristo nessa alma, e essa alma em Jesus Cristo. Né? Então, ou seja, qual foi o fruto da união do Espírito Santo com Nossa Senhora? Né? Foi o Verbo encarnado, foi Jesus Cristo. Então, o Espírito Santo visita Nossa Senhora, ela se torna esposa dele, gera Cristo, né, através da união dela com o Espírito Santo, e eles se tornam inseparáveis. Nossa Senhora, mais pra frente vai falar que Jesus e Nossa Senhora é mais fácil separar a luz do sol, o calor do fogo, do que Jesus de Nossa Senhora. E a mesma coisa é o Espírito Santo. Nossa Senhora e o Espírito Santo são inseparáveis. Então, São Luís fala também que o Espírito Santo diz que ele quer encontrar Maria aqui na Terra, mesmo ela não estando aqui. Né? Nossa Senhora já está no céu, mas o Espírito Santo quer ver Nossa Senhora aqui, e como, de que forma? Através de nós. Então, por isso que São Luís fala, quando o Espírito Santo vê na nossa alma, a alma de Maria, entranhada em nós, ele se apaixona por essa alma, ele se apaixona pela nossa alma, não por nós, mas porque ele vê Nossa Senhora em nós. E ali ele opera maravilhas. E ali ele derrama graças, e os seus dons, e milagres, e será íntimo. Por quê? Porque o que aconteceu? O Espírito Santo, que Nossa Senhora gerou Jesus Cristo. Então, se ele ver Nossa Senhora em nós, o que ele vai gerar em nós? Ele vai gerar Cristo em nós. Né? Então, por isso que quanto mais marianos nós formos, mais devotos verdadeiros de Nossa Senhora, mais cheios do Espírito Santo nós seremos. Um segundo, né? Uhum. Aí tem agora o segundo princípio, no capítulo 22, 23.
E aí, no segundo princípio, fala o seguinte: Deus quer servir-se de Maria na santificação das almas. Então, qual que é a nossa primeira vocação? É sermos santos, né? Então, a nossa primeira missão, a nossa primeira vocação é ser santo, né? É o que Deus deseja de nós, né? Então, como que nós vamos ser santos? Através de Nossa Senhora, porque ela é a forma dele, ela é a forma de Deus, a forma de Deus. Ela gerou o Santo dos Santos. Então, é através de Nossa Senhora que é essa forma, por isso que a gente fala que nós temos que nos entregar de forma líquida, a gente vê até isso em um tratado, sem reservas, porque é como se Nossa Senhora fosse uma forma mesmo, um exemplo grotesco, uma forma de bolo. Quando a gente faz o bolo, vira o líquido, o bolo quando sai assado, não sai na forma da forma, não sai no formato da forma, é a mesma coisa. Por isso nós temos que nos entregar sem reservas para ela, porque ela é a forma de Deus, ela é a forma dele. Então, por isso que nós precisamos dela para sermos santos. Tanto que São Maximiliano fala que todos os santos são obra da Imaculada, são levantados pela Imaculada. Né? Então, não existe um santo sequer que não foi mariano, não existe um santo que não passou pelas mãos de Nossa Senhora, porque é necessário, nós necessitamos dela para sermos santos. Então, esse é o segundo princípio, né, que Deus quer servir de Nossa Senhora para santificar a nossa alma. E aí, no capítulo, brevemente, 23, 24 e 25, nos parágrafos 23, 24 e 25, São Luís vai falar que Nossa Senhora é a tesoureira de Deus Pai, que onde ele deposita tudo que é belo, brilhante, raro, precioso, até o seu próprio Filho. Então, Deus Pai depositou todas as honras e tudo que é belo, depositou a Nossa Senhora. Então, ela é a tesoureira de Deus Pai. E ela é ela é o tesouro, desculpa, ela é o tesouro de Deus Pai. E ela é a tesoureira de Deus Filho, né? Ela é a tesoureira de Cristo, onde ele confia toda a herança que o seu Pai lhe deu. Jesus deposita em Nossa Senhora os seus méritos, as suas virtudes, e ela distribui as suas graças. Ela é o aqueduto, falando no tratado. O que é um aqueduto? É um canal, né, que passa água, que jorra água. Então, ela é o aqueduto das misericórdias de Cristo. Né? Então, Jesus, ele depositou tudo que ele adquiriu do Pai, até mesmo na sua paixão, tudo que ele viveu, ele depositou nela. Então, ela é a tesoureira de Deus Filho. E ela é a dispensadora dos dons do Espírito Santo. É isso no parágrafo 25. O Espírito Santo a escolheu para dispensar, entregar seus dons e graças a quem ela quiser, quanto quer, como quer e quando quer. E nenhum dom é concedido aos homens que não passe pelas mãos da Virgem Maria. Tal é a vontade de Deus, que tudo tenhamos por Maria. E aí, aqui pode surgir uma confusão, que fala assim, mas se São Luís está falando que todos os dons são derramados do Espírito Santo. Ó, balancei a câmera, desculpa aí. Quase que eu derrubei a mesa com tudo aí. Se o São Luís está falando que o Espírito Santo só é derramado, os dons dele só é derramado se Nossa Senhora pedir, então, o que vai acontecer? O que acontece nas igrejas protestantes? Não tem dom do Espírito Santo lá? Eu não sei. Mas sabe o que eu sei? Eu creio que tenham muitas mães aqui, né? Mas você é mãe, você tem 2 filhos. Você tem um filho bom e um filho que é um filho ruim. Você tem um filho que te ama, um filho que faz tudo o que você quer, mas você tem um filho que nem gosta de você, que te rejeita, que briga, às vezes que te xinga e tudo mais. Mas quando a mãe vai fazer a janta, ela não faz a janta só para o filho que ela ama. Que ama ela, que ama a ela, né? Que a ama. Isso. Não faz só a janta para o filho que a ama, ela faz a janta para os 2 filhos. Mamãe, quando ela vai comprar roupa, ela não compra roupa só para o filho que a ama, ela compra roupa para os 2 filhos, porque coração de mãe é coração de mãe, né? Então, mãe ama, independente do filho a amar ou a rejeitar. Então, o que eu sei é que Nossa Senhora, sendo mãe como é, até lá, apesar das histerias, creio eu que possa ter dom do Espírito Santo. Mas se tem, e aí eles que fiquem desesperados, é por causa de Nossa Senhora também. Né? Como boa mãe que ela é. E aí, mas pode pegar, que eu preciso. Nossa Senhora é a onipotência suplicante, vai nos ensinar no tratado. Você. Nossa Senhora é a onipotência suplicante, vai nos ensinar no tratado.
que é isso, né? A Nossa Senhora é onipotente? Não, onipotente é só Deus, né? Mas ela é onipotência suplicante por quê? Porque tudo que ela pede a Deus, Deus faz. Ah, Rafael, mas eu estou rezando há tanto tempo para a Nossa Senhora fazer tal coisa. Tudo bem. Não é porque você está rezando a Nossa Senhora que ela vai pedir Deus para fazer. Porque, sobretudo, Nossa Senhora, ela quer muito mais fazer a vontade de Deus do que a sua vontade. Então, ainda que você peça muito, se não for a vontade de Deus para a sua vida, ela não vai pedir a Deus. Ela só vai pedir a Deus aquilo que Deus quer, e aquilo que for bom para a sua alma, para a salvação da sua alma. Porque imagina só, você quer uma graça, vamos falar graça financeira, você quer um bem aí, você quer ganhar na Mega Sena e ficar rico. Você viver de dividendos e poder se dedicar à sua família. Mas talvez esse dinheiro seja uma desgraça para a sua vida. E talvez você viva bem terrenamente. Mas espiritualmente, isso aí te faça perder o céu. E aí, ela vai fazer ou não? Não vai. E aí, é claro que aqui eu dei um exemplo esdrúxulo, mas isso vale para todos os casos que você pede. Nossa Senhora, ela é onipotência suplicante. Tudo que ela pede, Deus faz. Só que ela só pede aquilo que Deus quer fazer. Aquilo que é a vontade de Deus. Ou aquilo que é bom para a sua alma. Porque antes de amar você, ela ama a Deus. Tá? Outra coisa, né? Nossa Senhora, ela tem o São Luís vai dizer no parágrafo 28, que Nossa Senhora, ela tem uma missão muito grande dada por Deus. O que aconteceu? Quando Deus criou a humanidade, já haviam sido criados os anjos, né? Coroas angélicos ali. Quando Deus foi criar a humanidade, ele informou aos homens, né? Que ele formou aos anjos, que ele criaria homens, inclusive que o filho dele, o verbo se tornaria também carne, também se faria homem, e aí teve toda aquela briga celeste, São Miguel, né, tirou a espada, e todo mundo acha que é uma espada física, mas não é bem assim, né? Não é um mundo físico, mas para ficar fácil da gente entender. E aí ele deu o grito, né, de Micael, né, quem como Deus, né? E aí nesse momento, o que aconteceu? Uma terça parte dos anjos foi varrido à terra e ao inferno, né? Então foi varrido do céu. E essa uma terça parte é muita coisa, porque diz que para cada humano, né, eu não lembro se foi São Tomás de Aquino, creio que seja eu, doutor Angélico, diz que para cada humano que existe miríades e miríades, sei que é miríades e miríades, são milhões e milhões, ela é mais que isso, é muita coisa. Miríades e miríades de anjos, então são muitos anjos que existem. Então pensa que uma terça parte desses miríades e miríades de anjos saíram do céu e foram para o inferno. E qual foi a missão que foi dada à Nossa Senhora, segundo São Luís? A missão de povoar todos os tronos que ficaram vazios. Então, todos os tronos que estão vazios, lá no céu, é a missão de Nossa Senhora povoar esses tronos com novos santos. Por isso que ela é essa forma também dos santos. Tá? E outra coisa, a igreja, e aí, isso aí, né, a igreja é o quê? A igreja é o corpo de Cristo, né? O corpo místico de Cristo. Cristo é a cabeça da igreja e nós, né, somos o corpo místico, né, somos o corpo místico de Cristo, então, o corpo da igreja. Na ordem natural, então, aqui, né, nesse mundo que nós vivemos, a Mayra já deu à luz a 2, né, vai dar à luz a mais um daqui a pouco, a graça de Deus. E aí, eu nunca vi, né, e não foi só na minha casa, foi, e olha que meus amigos do Manaim têm filho, viu? Eu nunca vi nenhuma mãe dar à luz só a cabeça e vi uma outra mãe dar à luz ao braço, e vi uma outra mãe dar à luz a perna, e vi uma outra mãe e dar à luz ao resto do corpo. Isso seria uma aberração. E a ordem natural imita a ordem da graça. Então, se na ordem natural uma mãe é a mãe da cabeça, é a mãe do pescoço, é a mão do braço, é a mão do corpo, na ordem da graça também, a mesma mãe que é a mãe de Cristo, que é a cabeça da igreja, tem que ser a nossa mãe, corpo místico de Cristo. Então, Nossa Senhora, ela é a mãe de todos nós. Né? Queiram os que não querem ou não, ela é. Entendeu? É isso. É. Tá. Aí agora... A partir daqui. Tá. Agora nós vamos pular para as consequências. Ó, pessoal, e aí, a gente vai citando, né, como a Maria falou no início, alguns parágrafos, só que a gente não consegue, olha só, já são 5 páginas novas, né? Imagina se tivesse que ler o tratado com vocês. E aí foi informado a todos que seria o capítulo 1 e 2 aqui que a gente já está estudando. E no próximo, nós vamos estudar o 3 e 4. Então, é importante que vocês venham com já lido para que a gente tire as dúvidas. Inclusive, vou pedir a Giovana aí, Giovana, para ver se a gente faz um forms, um link, para o pessoal, como uma pergunta só lá, uma dúvida. Se alguém tiver dúvida do que foi lendo no parágrafo 3 e 4, a gente manda o forms lá no grupo,
vocês podem ir mandando que a Mari, a gente já traz as respostas na próxima, tá? Mas também se você não conseguir ler assim, na ordem certinha, Não desista por isso, tá? Porque assim, ó, Vai lendo, não desista, até o final você já leu o treino todo. O importante é você ler. São Luís conhece, Nossa Senhora conhece tantas nossas misérias, que ela fez, né, com que São Luís ainda nos desse 30 dias a mais para ler, que são os 30 dias de exercício, né? Então, ao final dessa formação, nós vamos começar 30 dias de exercício. Então, quem não conseguir terminar de ler, vai ter esses 30 dias aí. E outra coisa, quem tem dificuldade com a leitura, igual, né, eu sempre tive, tem audiobook também, né, no capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Eu só consegui me consagrar lendo junto com o audiobook. E aí, depois, não só foi quebrando de mim, mas assim, ajuda muito. Tá? Quem precisar do link pode pedir que a gente manda. Aí, no parágrafo 37 ali, a gente vai começar a ver as consequências, né? Então, será a primeira consequência que nós vamos falar agora. Maria é a rainha dos corações. Então, essa é uma das consequências da consagração, tá bom? Primeiro a gente viu as necessidades, e agora nós vamos ver as consequências. Nossa, eu tô lutando. Ah, não, isso não precisa. Daqui a pouco. Então, a partir do parágrafo 37, nós vamos ver. Rainha, Nossa Senhora, Maria é a rainha dos corações. E aí, o que a gente pensa assim? Como assim, Maria é a rainha dos corações? Qual que é a vantagem de Nossa Senhora ser a rainha do meu coração? Como assim? E aí a gente vai ver no Evangelho que o que faz o homem ser puro não é o que sai, não é o que entra no homem, é o que sai do homem que torna ele puro. E o que sai da gente? Né? A realidade é o que sai do nosso coração. É só o pecado, é só maldade, é só inveja, é só orgulho, né? É só mesquinharia. Então, o que sai de nós não é nada puro. Né? Então, nós não somos homens puros. Né? Então, qual que é a vantagem de Nossa Senhora ser a rainha do nosso coração? Porque ela vai cuidar do nosso coração, ela vai proteger o nosso coração, ela vai tomar conta dele, ela vai curando o nosso coração, ela vai tirando ali as impurezas, os vícios, as paixões, a escravidão do mundo, a escravidão das coisas mundanas, das delícias do mundo, né, que nós somos muito apegados. E aí eu não vou entrar aqui em exemplo, que é 1 milhão, né, são milhões de exemplos. Então, Nossa Senhora sendo a rainha do nosso coração, a gente pedindo ela que ela seja a rainha do nosso coração, ela vai purificando o nosso coração, né? E aí, cada vez mais, nós vamos percebendo isso em nós, né? Que a nossa vida vai mudando a partir da consagração por causa disso. Porque nós vamos vendo de forma bem sutil a nossa mudança, a nossa decisão firme pelo céu. Cada vez mais, mesmo que seja passos lentos, mas Nossa Senhora tem uma didática com cada um de nós. Tem pessoas que têm aquela conversão mais violenta, mais rápida, já entende ali que o céu é dos violentos e faz violência contra si mesmo. Mas tem pessoas que precisam de mais tempo de ser lapidada, e Nossa Senhora tem paciência com cada um de nós. Então, se ela ser rainha do nosso coração, se a gente permitir desejar isso, ela vai cuidar de nós, né? Vai cuidar do nosso coração para que saia a pureza do nosso coração. E aí tem a segunda consequência. Ali está a partir do parágrafo 39. A segunda consequência é: Maria é necessária aos homens para chegarem ao seu último fim. Vou repetir. Maria é necessária aos homens para chegarem ao seu último fim. Qual que é o nosso último fim? É o céu, né? É Jesus Cristo, é a salvação. Então, o fim último dessa devoção, e o fim último de Nossa Senhora sempre será o seu fim. Né? Nossa Senhora nunca vai querer receber algo, né? Nunca vai nos ajudar, vai cuidar de nós querendo algo em troca. O fim último de Nossa Senhora é sempre o seu fim, é sempre nos levar a Ele, né? E sempre que Ele receba os méritos. Se todas as graças que nós recebemos pelas mãos de Nossa Senhora, ela não quer que esse reconhecimento, ela sempre aponta para o seu fim, né? Então, qual que é o fim último nosso? É Jesus Cristo. E para chegar a Jesus Cristo,
de quem a gente precisa, necessita? Dela. Porque Jesus nos foi dado por meio dela. Jesus veio até nós pelo ventre de Maria, e é por meio dela que ele quer que nós cheguemos a ele. Né? Então, nós precisamos dela para chegar ao nosso fim último, que é Jesus Cristo. Né? E a devoção a ela é a mais necessária e a maior. Né? São Luís até fala isso também, que nós temos que ter uma devoção a Nossa Senhora de hiperdulia, né? Que é a devoção, a maior devoção de todos os santos, só abaixo de Deus. Né? Então, assim, nós podemos ter a devoção a Padre Pio, a São Miguel Arcanjo, Santa Teresinha, São Maximiliano, enfim, né? Cada um tem os seus santos de devoção, mas jamais nós temos que ter mais amor, mais devoção, mais fé nos santos do que em Nossa Senhora. Né? Ela merece, tem a hierarquia ali da dolia, né? E ela recebe a hiperdulia, ela só está abaixo de Deus, mas ela está acima de todos os santos. Então, a devoção a ela, a necessidade que temos dela tem que ser maior do que tudo. Né? Só um pouco essa parte da hierarquia das devoções, talvez seja a primeira vez, né, que você possa ter ouvido falar de hiperdulia, de dulia, e isso serve para desmistificar, né? Que muitos dizem, mas vocês adoram a Nossa Senhora, né? Primeiro, quem fala isso nunca foi católico, né? Porque você nunca vai ouvir em nenhum grupo de oração ou em nenhuma missa um padre ou um pregador falando, vamos lá, adora a Nossa Senhora nesse momento. Primeiro que se falar isso já não é católico, você pode sair do lugar que você está, que você foi para o lugar errado, né? Mas vamos lá um pouco sobre as hierarquias do cultos. Então... Eu falei hierarquia da dulia, hierarquia do culto. Hierarquia dos cultos. Primeiro culto, né, a latria, que é o culto de adoração, né? Etimologia ali, de adoração, que é a digna de Deus, né? Só Deus se pode dar a latria, que é esse culto de adoração. E aí vem, então assim, latria, e aí um abismo, e lá embaixo tem dulia, protodulia e hiperdulia. Vamos de baixo para cima. Dulia. A dulia é essa veneração que nós damos aos santos. Então, cada um tem o seu santo de devoção, né? São Cristóvão, São Geraldo, São Vicente, São Padre Pio, Beato Padre Léo, São José. Não, São José não está isso aí, não. Estou lendo ali para ver se eu lembro de quem mais. Santa Teresa de Calcutá, enfim, né? Todos os santos aí que você tem o seu santo de devoção. Só que acima dessa devoção que você presta ao seu santo, você tem que ter uma devoção a São José, que é a devoção de protodulia, que é uma devoção que é dada especialmente a São José, principalmente nós, né, que vamos nos consagrar, ou que somos consagrados, ou que somos grandes, né, entre aspas, aí, devotos de Nossa Senhora, ou que desejamos, né, ser devotos de Nossa Senhora de todo o coração, nós devemos ter essa devoção especial a São José. Porque quem foi mais devoto de São José do que a Virgem Maria, que se deu a casamento a José, né? Então, nós temos que ter esse carinho especial a São José. E acima ainda, né, dessa veneração a São José, nós temos a hiperdulia, que é essa veneração que é própria só a Nossa Senhora. Ela tem que estar muito acima de toda a veneração, de todo o amor que nós temos aos santos. Nós temos que, e até mesmo a São José, nós temos que amar principalmente ali Nossa Senhora. Só que muito, 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 muito abaixo da latria, que é a adoração que se dá a Deus. Tá? Aí, continuando aqui, não foi ótima a sua explicação. Na segunda consequência, no parágrafo 40, fala o seguinte, muitos santos, o parágrafo 40 fala, a devoção a Nossa Senhora é necessária a todos os homens para conseguirem a salvação. Isso aqui a gente já falou várias vezes, então não vou nem me delongar demais aqui. Mas o capítulo 40 fala, muitos santos dizem que a devoção a Nossa Senhora é necessária para a salvação dos homens. E não ter, olha só, estima e amor a ela é um sinal infalível de condenação. Né? Então, tem muitas pessoas, até mesmo, principalmente os protestantes, que é os que mais deixam isso claro, essa repulsa por Nossa Senhora, né? Essa implicância. E aí São Luís vai falar que isso é um sinal infalível de condenação. Porque se nós precisamos dela para a nossa salvação, e a pessoa repele Nossa Senhora, ela tem raiva de Nossa Senhora, como ela vai alcançar a salvação? Então, é um decreto para o inferno, né? Para se perder, para a condenação daquela pessoa. Infelizmente.
né? E São João Damasceno diz: ser vosso devoto, ó Virgem Santíssima, é uma arma de salvação que Deus dá àqueles que Ele quer salvar. Uhum. Né? E aí, só uma explicação, uma frase muito legal de Santo Agostinho, que ele diz assim: Deus nos criou sem nós, mas Ele não quer nos salvar sem nós. Deu para entender? Deus nos criou sem nós, né? Quando Deus criou o mundo, onde que a gente estava? A gente não estava, a gente não existia. Então, Deus criou tudo, nos criou sem nós. Mas, a partir deste momento que Ele nos cria, Ele não quer nos salvar sem nós. Ele quer que a gente participe da nossa salvação, né? Igual a gente falou aqui, se houve um ser humano que mais contribuiu para a salvação da humanidade, esse ser humano é a Virgem Santíssima. Então, por isso que Ele quer que a gente precise dela para que a gente seja salvo. Uhum. Tá. E aí, já entrando, acho que é no último, né? No último tópico, antes do capítulo 2. Esse aqui foi. No último tópico, antes do capítulo 2. Mas é depois, né? É escolhido. Tá? Então, no último tópico, no penúltimo tópico aí, antes do capítulo 2, vai falar lá no parágrafo 49, então, quem tiver tratado pode pular para lá. Vai falar exatamente isso que a Maria começou a dizer, né? Ele fala assim: por meio de Maria, a salvação do mundo começou por Maria, e é por ela que deve se consumar. A primeira vinda de Jesus Cristo, Maria quase não apareceu, a fim de que os homens ainda pouco instruídos e esclarecidos sobre a pessoa de seu filho não se afastassem da verdade, apegando-se muito intensa e grosseiramente à Virgem Maria. Sendo a Virgem Maria conhecida, é provável que estivesse acontecido por causa dos encantos admiráveis que o Altíssimo lhe havia concedido anteriormente. Como assim, né? Como assim, né? São Dionísio, São Dionísio é citado no Atos dos Apóstolos, né? Ele esteve com Paulo. E aí tem um dos escritos de São Dionísio que fala assim, né? Ó mãe, ainda bem que existe a igreja para nos ensinar que a senhora não é Deus, pois sendo como é fácil de confundir, né? Então, o que essa frase tem a ver aqui com esse escrito inicial aqui? Nossa Senhora, ela quis ser, e Deus quis assim também, que Nossa Senhora não aparecesse tanto, né? Na Bíblia, na primeira vinda de Jesus. Porque senão corria o risco de se confundir Nossa Senhora com um Deus. Tamanhas as graças que Deus já havia concedido a ela. Porque pensa, Jesus começou a vida pública dele com quantos anos? Com 33 anos. Só que Nossa Senhora já era Nossa Senhora, entendeu? Então ela já tinha todas essas virtudes antes mesmo de Jesus começar a sua vida pública. Então Deus concedeu a ela todas essas virtudes antes de Jesus, talvez, vamos dizer assim, antes de Jesus ser conhecido, vamos dizer dessa forma. Então seria muito fácil de se confundir a quem que deveria se dar essa adoração, a quem que eles deveriam seguir verdadeiramente. Por isso que Nossa Senhora quis ficar escondida e Deus assim deixou. Tá? O que mais aqui foi? Então, Deus quer, portanto, nesses últimos tempos, nos revelar e se manifestar, e manifestar a Maria, que é a obra-prima de suas mãos ao mundo. E Deus quer, finalmente, que sua mãe, Maria Santíssima, seja agora conhecida, mais amada, mais honrada, como jamais foi. E até vai nos dizer Santo Agostinho que ainda que todos os membros do corpo humano, então pensa aí, quantos membros você tem no seu corpo, né? Ainda que tudo no homem, ele não fala só de membro, ele fala ainda que tudo no homem fosse língua, então cada dedo é uma língua, a pele é uma língua, cada fio de cabelo é uma língua, né? Aos carecas aí, a careca é uma língua. Então assim, ainda que tudo fosse língua, e de toda a humanidade, e a todo tempo, ficasse se louvando Nossa Senhora e falando de suas virtudes, não seria suficiente para falar a quantidade de virtudes que Nossa Senhora tem. Então, imagina que loucura que é isso, né? Então, como seria fácil de confundir? Só que agora nós já temos a Santa Igreja que nos ensina a verdade sobre tudo. Então, nós não vamos nos confundir, porque a Igreja nos ensina o que é o certo. Então, agora Deus quer que Nossa Senhora seja mais conhecida, amada, honrada e conhecida, amada, isso aí, mais conhecida, mais amada e mais honrada do que jamais foi, né? E aí tem assim, né? Deus é amor, sim ou não? Dá um joinha para mim aí, que eu acho que sim.
Sim. E Deus é capaz de colocar ódio? Dá um joinha quem acha que sim. Não? Então, Deus é capaz de colocar ódio. Porque está lá em Gênesis, né? Quando ele fala que colocarei ódio entre ti, serpente, e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Então, Deus criou uma inimizade com ódio. Criou sim. Ele criou essa inimizade. Até a Ana Maria fala que ele fez uma imagem uma vez de Nossa Senhora batendo, né? Dando um chicotado em Satanás, e aí chamaram ele para falar com ele que a Nossa Senhora que a igreja ensina não é assim. Ele fala, como não? Está aqui, está na Bíblia. Deus colocou ódio, coloquei ódio entre ti, serpente e a mulher, entre a sua descendência e a dela. Então, existe ódio de Nossa Senhora ao demônio, e tem que existir ódio de nós, descendentes, né, da posteridade de Nossa Senhora aí, filhos de Nossa Senhora com o demônio. Então, assim, existe uma guerra, né? Existe uma guerra. E você tem que escolher um lado para estar. Ou você é filho da mulher, ou você está no outro lado, filho da serpente. E não se preocupe se você quiser ficar em cima do muro, porque o muro já tem dono. Não se preocupe, não tenha medo. Se você quiser, eu quero ficar em cima do muro, o muro é da serpente, não se preocupe. Se você não quiser escolher o lado do filho da mulher, você já é da serpente. Entendeu? Então, existe um ódio que foi colocado por Deus. Existe uma guerra que foi iniciada por Deus, e essa guerra vai até os fins dos tempos. E aí, olha como é São Luís. Ele pega o que foi escrito, que Deus fala, né? Que vós ferirá o calcanhar, falando da serpente, né? Ferirá o calcanhar da mulher, e essa te esmagará a cabeça, né? E aí, São Luís vai nos colocar consagrados, né? Nós, os consagrados, ele vai colocar os consagrados como o calcanhar de Nossa Senhora. Então, o que acontece? O demônio vai nos atacar. Né? Então, não adianta você achar que não. Mas só de ser cristão, você já vai ser atacado. Mas qual que é a diferença? Se você é o calcanhar, quando você vai pisar numa cobra, não sei se já teve a oportunidade maravilhosa de pisar numa cobra, mas quando você vai pisar numa cobra, aconteceu no último acampamento que eu fui aí, né? A gente fica um tempo aí no meio do mato, e aí eu vi uma cobra. E aí, quando você vai pisar numa cobra, você não usa a ponta do pé, você usa o calcanhar. Né? Então, Nossa Senhora, se você se consagra, ela ajuda... Você vai ajudar Nossa Senhora a esmagar a cabeça de Satanás. Tá entendendo? E aí você vai ter claramente escolhido um lado nessa guerra. Tá? Foi o que eu falei agora. Não, esse aqui. Então tá, então vai. Não, esse aqui. Esse aqui foi. Não pode falar, você vai lá. Não sei. Esse aqui. Vai lá. Tá. No parágrafo 55, Olha, para vocês tratam um tratado de vocês, hein? Quem não tem, enquanto a Maria vai lendo ali, quem não tem merchandising na nossa loja, a gente tem tratado, a gente tem kit de consagração, então nos chama que nós vamos te atender. Mas se você já tem, ó, é para ir folheando o tratado, parágrafo 55. Mas você já falou? Já, mais honrado, conhecido e amado, justamente. Então vamos. Então vamos iniciar agora o capítulo 2. Esse aqui, parágrafo 60. Todo mundo no parágrafo 61. 60, Tá. O parágrafo 2, nós vamos falar das verdades fundamentais da devoção à Santíssima Virgem. Né? E aí ela começa ali no parágrafo 60, 61. Nós vamos já passar para o parágrafo 61, que é a primeira verdade. Né? A primeira verdade sobre essa devoção à Santíssima Virgem. A primeira verdade diz que Jesus é o fim último da devoção à Santíssima Virgem. Vou repetir. Jesus é o fim último da devoção à Santíssima Virgem. Jesus Cristo deve ser o fim último de toda devoção. Do contrário, elas serão falsas. Então, se por acaso, né, você encontrar por aí, porque essa não é a única devoção, né? O tratado não é a única forma de você ser devoto de Nossa Senhora. Mas se você encontrar por aí algum método, alguma devoção a Nossa Senhora, que o fim último não seja Jesus Cristo, ela é falsa. O São Luís até fala que a gente tem que repugnar ela, porque aí ela não é verdadeira. E aí, o que acontece nessa daqui, que é muito interessante nesse parágrafo, muitas pessoas também têm dúvida. Às vezes bate no nosso coração aquele receio de nos consagrarmos
e estarmos colocando Nossa Senhora no lugar de Jesus. Né? Assim, nossa, mas será que eu não vou estar ofendendo a Deus? Vou estar sendo muito devoto de Nossa Senhora, amando ela demais, esquecendo de Deus, né? Colocando ela no lugar de Deus. Mas fique tranquilo, porque essa devoção, ela é verdadeira, ou seja, o fim último dela vai ser sempre Jesus Cristo. Então, por maior que seja o seu amor a Nossa Senhora, maior que seja a sua devoção, a sua entrega, melhor é. Porque assim você vai ser mais consagrada a Jesus de uma forma mais perfeita, porque o fim último é sempre Jesus. Então, com esse método, você pode ficar tranquilo e tirar esse medo do seu coração. Né? E aí, um exemplo muito legal, bíblico, que mostra que Jesus é o fim último sempre de Nossa Senhora. Nossa Senhora sempre quer nos levar a Jesus. Não quer reter nada para ela, não quer que nenhum fruto seja dela, mas sempre de Jesus. É a passagem das bodas de Caná, né, que Nossa Senhora estava ali servindo, né, os noivos, ajudando na festa. E aí Nossa Senhora, ela observa tudo, ela percebe tudo. Então, ela viu uma necessidade, um problema ali naquele momento que o vinho acabou, né? E aí, Nossa Senhora, com uma boa serva, uma boa e uma excelente serva, a melhor serva de todas, ela viu uma necessidade, ela viu um problema, e o que ela fez? Ela foi até o seu filho Jesus. Mas na Bíblia fala que os noivos perceberam que o vinho acabou, e os noivos foram até Nossa Senhora e falaram, nossa, perde seu filho, não. Não foram os noivos, foi Nossa Senhora que observou que o vinho tinha acabado. E ela agiu, né? Ela foi a intercessora, a medianeira da necessidade daquele momento. Né? Ela agiu, ela viu a necessidade e ela agiu. Como que ela agiu? Ela foi até o seu filho Jesus. Ela apresentou a ele a causa e ela pediu que ele intercedesse por eles, que ele os ajudasse. E aí, o que Jesus fez? Realizou seu primeiro milagre, como o Rafael falou, o primeiro milagre na ordem da natureza. Ele transformou a água em vinho. E aí, na passagem fala que, ao ver o milagre, os discípulos passaram a crer em Jesus. Olha que forte isso. Através da intercessão de Nossa Senhora, do pedido dela, porque ela sabia que o seu filho estava pronto, porque, afinal de contas, foi ela que gerou Jesus, e ninguém conhece melhor Jesus do que ela. Então, ela sabendo que seu filho estava pronto, sabendo que ele poderia ajudar, e a súplica de Nossa Senhora chega sempre ao fundo do coração de Jesus. E ele sempre atende os pedidos dela. Ela foi ouvida pelo seu filho e realizou o seu primeiro milagre. Né? Ela confiou mais em Jesus do que ele mesmo ali naquele momento, porque, né, fez, poxa, mãe, ele não, confia na mãe e vai. E ele foi, realizou seu primeiro milagre. E aí diz que a partir desse milagre, pela intercessão da Virgem Maria, os discípulos passaram a crer nele. Né? Então, ou seja, Nossa Senhora foi a medianeira, quem fez o milagre foi Jesus, teve o fruto, que foi recebeu o fruto do milagre. Qual que foi o fruto também? Que os discípulos passaram a crer, mas o fruto não parou em Nossa Senhora. O fruto foi para o seu filho Jesus. Não foi ela que levou os méritos, né? Não parou nela, ela levou para o seu filho Jesus. Ela fez a sua intercessão ali, foi a medianeira ali da situação e apontou para o seu filho. Né? O fim último foi ele. Então, em tudo, Nossa Senhora tem o seu fim último, em tudo que ela faz, o seu fim último é Jesus Cristo. Né? E aqui também eu já mencionei que Maria é tão íntima e tão unida a Jesus Cristo que é mais fácil separar o sol da luz, mais fácil separar do sol a luz e do fogo o calor do que separar Maria de Cristo. E aí, na segunda verdade, que já está no parágrafo... Eu falo isso, né? Oi? Eu falo assim. Pode ser. Você quer agradecer? Pode ser. Então, a segunda verdade vai falar que nós pertencemos a Jesus e a Maria na qualidade de escravos. Né? Na qualidade de escravos. E aí, pode ter um momento onde sugere em você alguma coisa ruim. Né? Nossa, é tão ruim falar que eu sou escravo. Não, eu sou servo de Nossa Senhora, eu sou filho de Nossa Senhora. Até
Tem um padre, né, o nosso pároco aqui é um pároco muito bom, ele é um padre bom, ele é consagrado também em tudo, mas né, nas missas de consagração, a gente dá a turma aqui da uma igreja aqui pertinho de casa, e aí todas as missas de consagração ele fala, gente, não fale que vocês são escravos, fale que vocês são filhos, filhos que amam muito Nossa Senhora. Tem até uma música, né, que tirou escravo do Não, filho, né? tirou servo, botou filho, diferente. Mas tirou coisa e botou filho, coisa e propriedade. Mas ele fala assim, fala que você é filho, fala que você pertence, mas não fala que você é escravo, porque é feio. É um termo que dói as pessoas, ouvir escravo, pela história do nosso país. Gente, isso é respeito humano, né? E quando a gente deixa o respeito humano invalidar ou silenciar aquilo que a fé nos ensina, a gente está amando mais ao homem do que a Deus, mais ao homem do que o que a igreja nos ensina. E aí, o livro vai dizer que nós somos escravos de Jesus pelas mãos de Maria, escravos de Nossa Senhora. É escravo o termo. Bem-vindo à senzala, você que vai se consagrar. O termo é escravo mesmo, ainda que é muito ruim, é muito sofrido, tudo bem. Só que existem 3 tipos de escravidão. Talvez você não saiba disso. E talvez o padre não saiba disso. Talvez ninguém que se atente e ache ruim saiba disso. Mas são 3 tipos de escravidão. E aqui vai nos ensinar São Luís, lá no 69 e no 71 adiante, nos parágrafos 71 adiante, esses tipos de escravidão. Primeiro, tem 2 formas de você pertencer, entre aspas, né, a uma pessoa. Servir a uma pessoa, vamos dizer assim, sendo servo e sendo escravo. O que é o servo? O servo é aquele que tem salário, ou que hoje, né, nos dias atuais, seriam aí empregado, né? É aquele que tem salário. Você pode estar numa empresa excelente, mas mais cedo ou mais tarde, você vai sair dessa empresa. Ô, Daniel, eu acho que mais uns 15 minutinhos aí a gente acaba. A gente já está no finalmente, só falta mais uma página aqui, tá? De nada. Então, o servo é aquele que tem salário, é aquele que chega em um momento, ele vai sair, ele vai parar de servir. Eu não sei vocês, mas eu não quero um dia, em algum momento, parar de servir a Deus. Eu quero servir a Jesus eternamente. Aí, como diria Santa Teresinha, né, eu vou passar o meu céu fazendo bem na terra. Olha só. Então, eu não quero parar de servir a Jesus um dia. Então, eu não quero ser servo, eu não quero ser empregado, entendeu? Eu quero ser escravo mesmo, escravo de Jesus, né? E aí, mediante isso, essa escolha que você tem que fazer, se você quer ser escravo, se você quer ser para sempre de Jesus, ou se você quer ser um servo. E outra coisa também, você tem que escolher o servo, o escravo de quem que você quer ser, sabe? No fim das contas, é sobre isso, né? Reza a lenda que um homem comprou um escravo, era um fazendeiro muito bom, e aí ele comprou um escravo, e no meio do caminho, ele, né, indo para sua fazenda, ele parou, ele abriu a gaiola, libertou esse escravo, e falou, pode ir embora que agora você está solto. Só que o escravo, ele falou, eu vou sair daqui, eu não vou ter o que comer, eu não vou ter onde morar. E outra coisa, se alguma pessoa me achar, pode me tornar escravo novamente, alguma outra pessoa, você pode ter aí o demônio, enfim, né? Você vai ser escravo, eu vou ser escravo novamente, e quem sabe de um dono ruim. Pela atitude que esse homem teve, claramente, ele é um homem bom. E aí o homem já entrou na carroça dele e foi embora. O escravo começou a correr atrás desse homem e falou, eu quero ser escravo do Senhor. Obrigado pela liberdade, mas eu quero ser escravo de você, seu escravo, porque você mostrou ser um homem bom, né? Então você escolhe de quem você quer ser escravo, no fim das contas. E aí, então vamos lá. Primeiro tipo de escravo, né? A primeira é o escravo por natureza. Todos nós somos escravos de Deus. E aí, queira você ou não, até o satanista, até o demônio é escravo de Deus, né? Porque errado é aquele que acha que o demônio é inimigo de Deus. Deus não tem inimigo, entendeu? Se Deus, ele não precisa nem estralar o dedo. Se Deus quiser, o demônio acaba. Entendeu? Basta Deus querer. Então, Deus não tem inimigo. O demônio é nosso inimigo, ele é inimigo da nossa alma, ele quer acabar conosco. Com Deus não tem como ele acabar. Ele já entendeu isso. Oi? Ele tem ódio de Deus, mas ele não é inimigo de Deus. Ele já sabe que ele não consegue atingir diretamente a Deus. Então, ele arma emboscada contra nós, os filhos amados de Deus. Né? Então, mas todos são escravos por natureza de Deus. O mundo, a humanidade, até os cachorros que não têm alma, né? Não tem, né? Até os animais, as árvores, tudo. Quem tem alma, quem não tem, é escravo por natureza de Deus. Porque é segundo a vontade de Deus, acabou, acabou. E aí não tem choro nem ranger de dentro, entendeu? Outra coisa, tem o escravo por constrangimento, que aí sim a gente fala da escravatura dos homens, onde um homem aprisiona o outro, vende ele como escravo, taranã, 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 taranã. Beleza? Esse escravo por constrangimento
é pertencer a alguém contra a própria vontade. Então, ser forçado a pertencer a alguém. E aí a gente também pode ser escravo do demônio, por exemplo, né? Como a Maria citava lá no início. E o terceiro, aquele que São Luís vai nos ensinar que tem, a terceira natureza, a terceiro tipo, né? A terceira espécie de escravidão, é a escravidão por amor, é a escravidão voluntária. Que é aqueles que têm desejo de ser escravo, que é essa história que eu falei agora. Simplesmente, de livre e espontânea vontade, por amor. A pessoa, ela vê que é melhor ser escravo de Deus, ou, enfim, né, falando de Deus aqui, melhor ser escravo de Deus do que não ser escravo de Deus. E aí, essa escravidão por amor, essa escravidão que você se dedica a ser escravo, que você quer ser escravo, é a escravidão que você se entrega total a Nossa Senhora e assim, diretamente a Jesus, é a escravidão que o tratado nos ensina, né? E aí você pode escolher, né? Você vai, nos propõe e nos ensina, isso mesmo. E aí você pode escolher o que você prefere, tá? Isso. Agora nós vamos passar para a terceira verdade. 78. No parágrafo 78. Uhum. 78. Devemos despojar-nos do que há de mal em nós. Então, a terceira verdade. Devemos despojar-nos do que há de mal em nós. Né? Essa é uma das verdades dessa consagração. É igual lá no começo a gente explicou. Qual que é um dos critérios para a gente poder se consagrar? Né? Ter repulso e abrir mão do pecado mortal. Isso é o primeiro. Mas não é só isso, né? O nosso fundo, ele é muito podre, ele é muito sujo. Né? São Luís aqui vai falar. A gente até ficou brincando que São Luís, ele é um ótimo coach. Se você estiver esperando que ele eleve a sua autoestima... Você consegue, você é muito bom. Porque ao tempo todo, você não é nada, você é pecador. Você é como um sapo com a barriga apegada ao mundo. Você é um verme. Então, assim, ele é ótimo para autoestima. Inclusive, dizem que ele era contam as histórias nos livros, que ele era um grande pregador, né? Imagina como as pregações dele eram só amor, né? Só amor de Deus, né? Imagina como era. Vou voltar aqui. Então, a terceira verdade, né? Parágrafo 78 fala assim: nossas melhores ações são manchadas e corrompidas pela maldade que é em nós. Olha só. Nossas melhores ações, gente, as melhores ações, as boas obras que nós fazemos, elas são manchadas e corrompidas pela maldade que é em nós. Um exemplo que São Luís dá. Quando se coloca água limpa em uma vasilha suja, com mau cheiro, a água limpa vai ficar suja e com mau cheiro. Da mesma forma, quando Deus derrama em nós as suas graças, elas ordinariamente ficam manchadas pelo fundo mal que o pecado deixou em nós. Né? E para se unir a Jesus Cristo, é preciso despojar-nos de todo o mal que há em nós. Caso contrário, Cristo não se unirá a nós, porque ele é infinitamente puro e ele odeia infinitamente a menor mancha que se vê na alma. Aí a gente pensa, estou lascado, né? Porque esse Deus, que é infinitamente puro, ele odeia infinitamente qualquer mancha, a menor mancha. Acabou para nós, né? Deu por hoje. Mas não é bem assim, porque nós temos alguém, né? Mas depois a gente vai voltar. Aí no parágrafo 79 fala, Não, só repetir, temos alguém. Parágrafo 79. Para despojar-nos de nós mesmos é preciso. Aí isso aqui é muito importante. Porque aí você pensa assim, deu para nós, acabou, mas não. Tem esperança, e São Luís vai ensinar. O que é preciso para a gente tirar esse fundo mal, né? Para a gente ter uma esperança no fim do túnel. Aí, o que é preciso? Primeiro, autoconhecimento. Né? Reconhecer sob a luz do Espírito Santo as nossas fraquezas, maldade, iniquidade, incapacidade para o bem. Né? Ou seja, fazer um bom exame de consciência, com honestidade, sem vitimismo, sem amor próprio, sem se colocar ali na posição fetal e falar, não, eu sou bom, eu dou o dízimo, eu faço a caridade ali. Se bate na minha porta, eu dou um prato de comida, eu sou bom de coração.
Não, gente, é ser Eu sou honesto. humilde, mas eu sou uma pessoa boa. Então, assim, é ter a humildade, fazer um bom exame de consciência e ali no espelho mesmo, se reconhecer miserável, reconhecer todas as suas misérias mesmo, né? E aqui, São Luís fala que é o seguinte, uma coisa que eu acho muito legal essa frase: tudo que temos no nosso íntimo é nada e pecado, e só merecemos a ira de Deus e o inferno eterno. Olha que doideira isso. Tudo que temos no nosso íntimo é nada e pecado, e só merecemos a ira de Deus e o inferno eterno. Então, se a gente acha que a gente é merecedor de alguma coisa nessa vida, a gente está completamente errado. E aí, fala aqui que o Espírito Santo, olha só, o Espírito Santo chama o nosso corpo de corpo do pecado, concebido no pecado, nutrido no pecado e só apto para o pecado. Nós não somos aptos para fazer bondade nenhuma. Apto, gente, é pureza, né? É fazer aquilo sem mancha. A gente faz, nós fazemos as boas obras, mas ela não é pura, né? Ela é corrompida. Se você vai fazer uma adoração, saiba que a sua adoração está corrompida. Se você vai fazer uma caridade com o pobre, está corrompido. Se você tem a graça de ir à missa diária, mas você quer que as outras pessoas saibam disso, está corrompido. Né? Uma violência contra si mesmo. Eu durmo no chão, eu tomo banho frio, mas você vai lá e posta no Instagram: hoje é dia do banho frio, penitência da quaresma. Aí você está lá com não sei quantos seguidores. Então você está querendo ser o que é aplaudido. Né? Você está querendo ser olhado como um santo, como uma pessoa virtuosa. Está manchado. E se a gente for honesto, tudo que a gente faz, a gente quer o quê? Ser reconhecido. Né? Quer ser elogiado, quer ser... quer o nosso ego ali massageado, né? Então, bem falado, quer que as pessoas falem bem, que a gente nos elogie. Então, isso tudo é mancha, não é só orgulho, vaidade, ciúmes, nada disso, essa inclinação mesmo para maledicência em tudo que a gente faz, né? E aí, o segundo ponto, né, que vai nos ajudar a despojar desse fundo mal em nós, que é morrer para nós mesmos todos os dias, para nossas obras não ficarem manchadas com nosso amor próprio e nossas vontades. Vou repetir: morrer para nós mesmos todos os dias, para as nossas obras não ficarem manchadas com nosso amor próprio e as nossas vontades. Caso contrário, olha só, Deus abominará os maiores sacrifícios e as melhores ações que possamos fazer. Né? Então, se você acha que você está aí cheio de mérito diante de Deus, não mesmo. E aí, quando fala assim, nós temos que morrer para nós mesmos todos os dias. E aí, isso é o que, gente? Não é cortar o pulso, não é morrer, né? Entendeu? Não é literal. Né? O que é morrer todos os dias? Né? Para explicar melhor. É renunciar tudo. Renunciar às suas paixões, renunciar à sua vontade, os seus desejos, né? Identificar a sua fraqueza ali, o seu calcanhar de Aquiles, que a gente diz, né? O seu Isaac, e se sacrificar entre você e Deus, sem postagem no Instagram, sem querer vanglória, é morrer todo dia, só entre você e Deus. Só entre você e Deus. Mas muitas pessoas não querem seguir Jesus. Né? Por quê? Eles não querem seguir, não querem servir. Porque dói. Sabe, assim, no nosso fundo, é ruim. Dói. Por quê? Porque a nossa vontade não é feita. Né? O quentinho ali do coração não vem, é dor. Né? Mas o quê? Seguir a Deus é abraçar a sua cruz, é fazer violência, porque fala que o céu é dos violentos, ou seja, fazer violência contra você mesmo, contra as suas vontades, morrer para você mesmo, para os seus desejos, e se sacrificar diariamente. É ali a martiria diária, é matar os meus desejos, é matar a mim mesmo. Todos os dias ali, o nosso interior. E aí a gente vai tendo a graça de ter o nosso fundo mal, o nosso fundo manchado, corrompido, menos manchado, menos corrompido a cada dia que passa. Né? Então, temos que fazer essa violência contra nós mesmos, e é só entre nós e Deus, porque senão até isso vai ficar manchado. Então, até isso vai ser corrompido.
né? E aí uma frase de São Bernardo de Claraval muito top, que é: desapareça a vontade própria e não existir inferno. Olha que doideira. Desapareça a vontade própria e não existiria inferno. Né? Então, assim, tudo gira em torno da nossa vontade. Né? Os nossos pecados, a gente peca por quê? Porque a gente quer. Porque é gostosinho, porque é bom fazer uma fofoquinha, né? Pular uma cerca, fazer um sexo antes do casamento. Né? Porque casamento é muito chato, o negócio é o bom, é o legal, usar droga, é beber até cair. Né? É o gostosinho, é o prazer. Né? Então, se não existe a vontade própria, não existe inferno, porque não existe pecado. Né? Então, assim, é fenomenal essa frase de São Bernardo de Claraval. E aí, o terceiro ponto fala que é preciso escolher, dentre todas as devoções, a que mais nos leva à morte de nós mesmos, porque essa é a melhor e a que mais nos santifica. E essa devoção aqui é uma delas. Né? É a devoção que vai aniquilar o nosso próprio eu. Sobre isso que a Maria falou porque às vezes a gente acha, né, que nós estamos... No próprio tratado fala, né, quando a gente se consagra, nós vamos progredindo de virtude em virtude, de graça em graça, né? Às vezes a gente acha, né, para quem está renovando aí, que, não, isso já ficou para trás, mas essa questão da frase de São Bernardo de Claraval, né? Desapegue da vontade própria e não existir inferno, não é só dos pecados gritantes, né? Dos pecados mortais que São Bernardo quis dizer aqui. É de tudo, sabe? É da sua vontade própria quando você acha que Deus só fala com você e as outras pessoas não estão ouvindo a Deus. Sabe? E aí nisso vai criando confusão atrás de confusão. Sabe? E das coisas pequenas do dia a dia, onde você acha que você tem razão e você não tem, você prefere brigar, levantar a sua voz e fazer coisa que você está mais afastando do que aproximando as pessoas de Deus. Então, desaparecer a vontade própria não é só sobre o pecado mortal. São sobre as pequenas coisas. Porque, como a Maria disse lá no início, né? O tratado, a consagração é para quem quer abandonar de fato esse pecado mortal e quer também se desapegar do venial. Então, quando você começa a caminhar em busca da perfeição, tem a ver isso, sabe? Rejeitar as próprias vontades também no que é pequeno, porque o que é grande você já deveria nem estar fazendo, porque além de todo o problema da fé, é por si só imoral, entendeu? É por si só imoral. E aí, a quarta verdade, então, para acelerar, que vai até a quinta verdade e só tem mais meia página, viu, gente? A quarta verdade é pequenininha. A gente tinha planejado 1h30 a 1h40, então a gente está dentro mais ou menos da hora, descontamos 10 minutos antes que nós estamos conversando, então está dentro do tempo aí. A quarta verdade, né? Precisamos de um medianeiro junto ao próprio medianeiro, que é Jesus Cristo. Jesus é medianeiro junto à humanidade com Deus Pai, beleza? Tudo bem até então. Só que nós precisamos também de um medianeiro junto de Jesus para conosco. Mas por que disso? Vamos lá, o que é um medianeiro? Medianeiro é alguém que se coloca entre algo e alguma coisa, né? Então, entre uma pessoa e Deus, por exemplo. Quando você vai lá e pede aí vamos usar o mundo protestante, que é esse de cara, que eu não preciso de uma medianeira para chegar a Jesus. Mas quando ele vai lá e pede um pastor para rezar por ele, é um medianeiro que ele está aí correndo. Então, o pastor é melhor do que a mãe de Deus. Você está entendendo? Então, medianeiro é alguém que se coloca entre uma pessoa e outra. Então, nesse ponto, e aí é mais humilde. É humilde da nossa parte entender que ao invés de ir direto para Jesus, eu preciso passar primeiro por Nossa Senhora. E aí eu vou a Nossa Senhora e ela procura Jesus por mim. Então, a quarta verdade é essa, que nós precisamos de um medianeiro junto ao medianeiro, que é o próprio Deus. Tá bom, então, a Maria não viu que era para ela. A quinta verdade é só, parágrafo 87, para quem quiser pegar aí, para a gente terminar o capítulo 2. Tá. Aí a quinta e última verdade, para a gente finalizar. É muito difícil para nós conservar as graças e os tesouros recebidos de Deus. Vou repetir. É muito difícil para nós conservar as graças e os tesouros recebidos de Deus. Isso é uma verdade da consagração. E aí, no parágrafo 87 fala: é extremamente difícil, devido à nossa fraqueza e fragilidade, conservarmos em nós as graças e os tesouros que recebemos de Deus. Primeiro,
Esse tesouro, muito valioso, guardamos em vasos frágeis. Os vasos frágeis que ele fala aqui são nós mesmos, né? Nós somos esses vasos frágeis. Porque em uma alma fraca e inconstante. Ó. Primeiro, esse tesouro muito valioso, guardamos em vasos frágeis, em uma alma fraca e inconstante, onde a menor coisa perturbe a abala. Falo sério, ou não é verdade, gente? Qualquer coisa perturba a gente. A gente pode estar indo ali bonitinho, decidido, rezando todos os dias, às vezes rezando até na madrugada, rezando na madrugada, fazendo a sua penitência da quaresma, ou até fora da quaresma, né? Você está tendo uma vida ali bonitinha de servir a Deus, servir sua família, o próximo, e ter uma vida de oração diária muito bacana. Basta acontecer alguma coisa que você abre mão de tudo. Você não, nós, tá? Eu estou muito no isso aí também. Uma doença, uma dificuldade financeira, um desemprego, uma briga com o esposo, um problema com o vizinho, não sei, qualquer coisa, ou uma vontade sua que não foi feita, a gente chuta o balde, a gente para de rezar. Ah, não, hoje eu estou cansado, tive meu dia muito cansativo, não vou rezar, vou descansar. Vou descansar. Então, qualquer coisa nos abala, porque nós somos uma alma fraca e inconstante. Nós não somos perseverantes, nós somos inconstantes, né? Então, aí o segundo, os demônios andam incessantemente ao nosso redor e roubam o que conquistamos pelos nossos pecados, pelo nosso orgulho e confiança em nós mesmos. O que em longos anos conseguimos alcançar de graças e méritos, perdemos num instante, pela falta de humildade, pela confiança em nós mesmos. Né? Isso daqui pega muito, por quê? A gente, principalmente se você tiver uma vida de oração bacana, o que você vai se sentir? O bom. Você vai se sentir o íntimo de Deus. Você vai se sentir o virtuoso, o forte. Eu tenho o dom da fortaleza, porque eu tenho uma vida de oração impecável. Né? E aí, o que acontece? Você confia em si mesmo, confia nas suas próprias forças, na sua capacidade. Né? E São Luís falou que a gente aprendeu que nós somos nada. Nós só estamos aptos ao pecado. Mas aí a gente se esquece disso. Confia em nós mesmos. Nós queremos guardar estas graças e os tesouros recebidos de Deus em nós, e aí a gente cai. E aí Deus permite que a gente caia. Por quê? Porque a gente está confiando mais em nós do que nele. Aí vem o orgulho, vem a vaidade, vem esse amor próprio gigantesco, e aí Deus permite a queda. E aí muitas vezes Deus permite a queda para nos ensinar. E aí se você é um consagrado, você levanta mais forte, porque você não será abandonado, porque você tem Virgem Maria com você. Mas Deus quer te ensinar. Então, não permite, e o demônio o tempo todo ali, ele é muito paciente, ele é inteligente, ele é artilhoso, né? Ele é expert no seu ramo. Então, ele fica ali, ó. Não vai ser hoje, não tem problema, não, eu tô aqui. Não vai ser amanhã, não tem problema, não, eu tô aqui, ó. Aí, no primeiro sinalzinho, ele tira de você tudo. Tudo que você alcançou durante anos, méritos e graças diante de Deus, virtudes, tudo você perde. E aí, nesse ponto, fala que é porque a gente confia em nós mesmos. E o primeiro ponto falou sobre o quê? Nós somos vasos frágeis, inconstantes e almas fracas, né? E aí o terceiro ponto fala que é difícil preservar na justiça por causa da corrupção do mundo, né? E aí entra a influência do mundo em nós. Somente a Virgem Maria nos resgata dessa tempestade de corrupção e somente a ela podemos confiar nosso tesouro, pois ela o terá como seu próprio bem. Você quer falar essa parte? Então, resumindo, é difícil conservar as graças e os tesouros recebidos de Deus. Mas, se a gente conservar essas graças, depositar essas graças, esses tesouros que recebemos nas mãos de Nossa Senhora, nada disso vai acontecer. Porque nós não vamos estar confiando em nós mesmos, só nela, porque tudo nós vamos direcionar ela. Né? Nós não vamos ter a corrupção do mundo, porque está nas mãos dela, e Nossa Senhora não o mundo não tem acesso a ela não é seduzida pelo mundo, né? E ela não é um vaso frágil como nós, pelo contrário, né? Então, um exemplo disso,
Quando você compra um carro zero, de 100 mil, 180 mil, o Rafa vive olhando 200 mil, mil. A primeira coisa que você faz é o quê? Um seguro. Por quê? Porque é um carro valioso, um carro caro, né? Então, você quer assegurar que, se acontecer alguma O carro coisa... zero de 100 mil nem existe, eu estou pensando em carro zero de 100 mil, que carro Gol. zero de 100 mil. Não, nem tem um Quid é mais que isso, eu não tenho carro zero de 100 mil. Aí você faz um seguro, por quê? Porque você quer resguardar, proteger, que se acontecer alguma coisa, vai ter ali um amparo, né? Você vai estar assegurado. Então, quem é o nosso seguro? É Nossa Senhora. Quem que vai assegurar e proteger os nossos tesouros, as nossas graças, os méritos, as boas obras que a gente fizer? Por isso que tudo temos que entregar a ela. A consagração, São Luís vai ensinar para a gente do começo até o fim. Temos que entregar tudo a ela. É a total consagração a Nossa Senhora, ou seja, tudo que temos a gente consagra, a gente entrega e confia a ela. Porque ela vai assegurar, ela vai proteger, ela vai tomar como posse dela. Né? Então, aí sim a gente vai estar assegurado. Aí nada disso vai nos tocar. O demônio pode tentar o que for. Não está em nossas mãos. Não está em nossas mãos. Né? Está nas mãos da Virgem Maria. E aí, assim, a gente finaliza o capítulo 2. Vocês estão aí ainda vivos, gente? Ó, a gente vai, né, na segunda, primeiro, obrigado aí pela companhia de todos. Onde é que olha o chat aqui? Acho que teve umas mensagens que passou. Mas a gente vai iniciar na semana que vem, então, né? Nós vamos tratar o capítulo 3 e o capítulo 4. Começa no parágrafo 90, dá um total de 26 páginas. Esse total de 26 páginas daria 3 páginas e meia por dia. Então, capítulo 3 e capítulo 4. Então, dá para fazer, né? Acho que não é tão difícil assim de fazer, não. Vamos pegar firme, quem não leu ainda a introdução, capítulo 1 e 2, tenta acelerar para poder pegar o máximo possível que conseguir dentro desse período. Outra coisa, né? Se você ler 3 páginas e meia por dia, ou 4 páginas no dia, você vai começar com os falsos devotos, né? Que é o que vai começar aí o tratado, e você vai ler exatamente todos os falsos devotos. E aí você vai falar, meu Deus do céu, eu não posso consagrar, porque eu estou dentro dos falsos devotos, todos os falsos devotos têm que sou eu. E acho que todo mundo tem um pouco disso, e é importante se sentir assim para, né? É preciso colocar a luz, né? O próprio, nesse capítulo a gente estudou que é preciso colocar a luz da verdade. Então, não se desespere com os falsos devotos, que é o que você vai ler aí nas primeiras 3, 4 páginas, tá? Continue firme a sua leitura, passe para o próximo capítulo, porque vai para a próxima página, que depois vão vir os verdadeiros devotos, continue estudando, continue lendo, se dedique. E quando tiver muito difícil de ler, você achar que, nossa, está muito difícil a leitura e tudo mais, o que você faz? Você pega e lê mais uma página e reza um terço a mais, ou uma Ave Maria ali, pelo menos, pedindo Nossa Senhora a graça de você continuar. Persevere, 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 persevere. Não desista, porque Nossa Senhora quer, sabe? É desejo de Nossa Senhora que você se consagre. Nossa Senhora quer os seus méritos, né? A gente vai estudar isso mais lá na frente, no 7, 6, 7, sei lá. A gente vai estudar um pouco sobre méritos, né? Então, nem sei. Mas, enfim, doe os seus méritos, que Nossa Senhora precisa disso para a salvação dos pecadores, conversão dos pecadores, salvação das almas, preencher esses tronos que Nossa Senhora tem que preencher lá no céu, essa grande missão que Deus confiou a ela, tá? Isso. Aí, só aproveitando também que o Rafa falou isso, muitas pessoas acabam sofrendo muito durante o processo. E sofre mesmo, gente, porque é literalmente o inferno se levanta contra nós. Né? A gente não aprendeu ali que a inimizade, né, dos filhos da serpente com os filhos de Nossa Senhora é real, existe. E está cada vez maior. Tem cada vez mais demônios, então a gente tem que ter cada vez mais filhos de Nossa Senhora, e é uma luta espiritual tremenda. Então, nós estamos formando aqui os profetas dos últimos tempos, predestinados, né, que somos nós. Nós fazemos parte de uma profecia, que a que São Luís fala. Nós somos os predestinados, nós somos esses santos dos últimos tempos que Nossa Senhora está pegando para colocar nos tronos vazios. Né? Então, Nossa Senhora já escolheu cada um de vocês que estão aqui.
Então, sejam fortes, sejam firmes. E todas as vezes que vier alguém, seja de dentro da sua casa ou fora, que vem falar que você não é digno, ou que ou até mesmo pais, infelizmente, falando que essa consagração é exagerada, que você já foi consagrado lá no seu batismo, que não tem necessidade. Nós temos que ver que a nossa luta é contra os espíritos que estão nos ares. Já dizia São Paulo, não é contra a carne, né? É contra os demônios que estão espalhados pelos ares. Então, saiba que quando isso acontecer, tem um espírito agindo ali atrás disso. Tem um demônio ali agindo naquela pessoa, naquela situação, que ele sabe que vai tocar em você. E se você der brecha, você vai desistir. Né? Tem tantas pessoas que estão lutando há tanto tempo a se consagrar, porque começa e para, começa e para, começa e para. Então, assim, com o demônio não há diálogo. Não há diálogo. Seja firme, você é um escolhido de Nossa Senhora. Tanto que a história que o Rafa contou da mulher que estava se preparando lá no centro de Macumba, a pessoa já falou, Nossa Senhora já amarrou, já acorrentou essa menina, eu não posso tocar nela. Ela nem era consagrada, mas Nossa Senhora, como já tinha chamado ela, Nossa Senhora já estava protegendo ela. Então, lembre-se disso, Nossa Senhora já está com você. Então, fique firme, não desanime, e assim, aos trancos e barrancos, vai lendo o livro, mesmo seja difícil, a gente está aqui. Se vocês precisarem de qualquer ajuda, é só chamar a gente. E, novamente, né, profecia de São Luís, né? Lá no 114, que nós falamos sobre onde São Luís falava, que previa que o livrinho ficaria dentro de uma arca e tudo mais, logo em seguida ele fala, né, atacarão mesmo e perseguirão aqueles que lerem e puserem em prática esse livro. Então, serão atacados aqueles que lerem também, sabe? Nós seremos os mais atacados, os mais perseguidos. Ainda que ainda não seja consagrado. E outra coisa, né? E aí a gente fala, atacarão, você já, quando fala atacar, o demônio vai atacar, talvez a gente já tenha essa mania fantasiosa de entender que o demônio vai se materializar em corpo no seu quarto e vai te atacar e vai vir avançar. Não, ele vai te atacar colocando uma preguiça, colocando um problema, enchendo a sua agenda, te dando um dia extremamente difícil. E você fala, hoje eu não vou ler, não, a live hoje eu não vou ir, hoje na formação eu não vou querer participar. Essa live de 2 horas e... 1h43, tá? Vamos terminar então. Tá? Então esperamos todos vocês no dia 18, que é quarta-feira da semana que vem, às que horas? Às 20 horas, 20 e pouco em ponto. Tá? 20 e pouco não, 20 horas. Hoje foi 20 e pouco em ponto. 20 e pouco em ponto. A Mara vai rezar para terminar a gente. Vamos. Pega para mim, senhor. Esse negócio aqui. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigada, nossa Mãe querida, nossa Virgem Santíssima. Te agradecemos por nos ter permitido chegar até aqui. Obrigada por cada pessoa que participou dessa formação, por cada pessoa que deu o seu sim, já desde o começo, cada pessoa que está se dedicando, mesmo passando por tantas dificuldades, mesmo ainda em dúvida. Nós te consagramos todas essas pessoas, Nossa Senhora, pedimos que a Senhora seja essa fortaleza mesmo para elas. Que a Senhora ordene que todos os anjos, São Miguel Arcanjo, toda a milícia celeste, possam lutar as batalhas espirituais de cada uma delas. A Senhora sabe do que cada um está vivendo, por isso nós pedimos, interceda, seja essa medianeira para cada um de seus filhos, para cada um dos seus escravos que estão já renovando também, que estão passando por muitas lutas. Pedimos, Nossa Senhora, que abençoe a nossa semana, a preparação para a semana que vem, para que todo mundo tenha a graça de perseverar até semana que vem, e até na outra semana, e até o dia 2 de maio. Nós consagramos a São José também a nossa noite, o nosso descanso, as nossas famílias. E amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria.